tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente aonde quer que a gente vá. Eu gosto de falar muito disso, porque a gente vive em um ambiente de muitas cobranças, você precisa estar se ressignificando muito, e a gente fala muito de resiliência, mas não de resiliência genuína. Equilíbrio não é linha reta. Isso. Tem momento que você vai ter que esticar pra depois você curtir com a família um pouquinho. Não tem aquela coisa, não, deixa eu não quero. Não, tem hora que você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, viajar, deixar os filhos, mas e lá na frente você vai ser recompensado por isso, ó, com responsabilidade, entendeu? Acredita naquilo, vá em frente, siga, não volte atrás. Mas saiba o ponto de equilíbrio, foi o que a Tonton falou. Você pode estar errado, e é normal estar, mas você precisa entender qual momento você precisa readaptar. Você pode mudar toda a rota. Então é isso aí, você tem que acreditar em você. Todo momento não te pertence. E aquela frase ficou muito pra mim. E eu contei essa frase pra minha tia, e eu conto no livro, né, que a chefe falou isso, e eu levo esse mote várias vezes. Quando eu tô com medo de fazer alguma coisa, eu falo, espírito do medo, esse medo não te pertence. Olá pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindos à 15ª temporada, passando rápido, né, galera? Mas assim, vamos iniciar hoje com convidados muito especiais. Assim, primeiro vocês vão ver aqui do meu lado, um dos fundadores do Conexão, pessoa que participou do 2º episódio. Esse aqui eu já não tô, não sei se vai ser o 90, esse aqui já tá quase 100 episódios, tá? Vamos lá, participou do 2º. Vocês vão conhecer ele aqui, mas ele tá de cor roxo. Quer conhecer a história deles, não vai ser hoje aqui não. Vocês vão ter que ir lá atrás assistir. E com 2 convidados incríveis, pessoas que super famosas, pessoas que são famosas no mundo esportivo. E a nossa ideia é isso mesmo, vocês que estão acompanhando já conhecem. A gente vai falar nada de trabalho, vocês vão conhecer quem são essas grandes pessoas, esses grandes profissionais. Mas mais do que isso, essas inspirações para muita gente. Então se prepare que a gente vai começar a 15ª temporada arrebentando, tá? Pra não esquecer e não tomar esporro do meu filho, siga o canal, dê o like, aperte o sininho, compartilha, e são 5. Comentem, e comentem. Então, pra poder não esquecer, legal? Então vamos começar, mas assim, aí de novo, antes de também falar dos convidados, um ponto importante. Preciso agradecer aos apoiadores, porque nos ajuda a viabilizar e levar esse conhecimento gratuito para todos vocês. E aqui a gente tem uma preocupação que todo mundo que apoia, quando a gente tá falando das pessoas físicas, a gente tem um cuidado com quem tá junto. Então são só apoiadores com quem eu conheço, eu já tenho trabalhado, ou algum executivo de confiança, porque a gente tem um cuidado com a credibilidade das entregas. Então eu queria agradecer a Pluris, tá com a gente aí já há 5 temporadas. Então a Pluris hoje é um BPO, a gente gosta de chamar de boutique de contact center, né? Porque apesar de eu não ter contratado e tem executivos amigos que contrataram, parece até que parece uma empresa própria. O nível de relacionamento, não trabalha grande massivo, você tá lá dentro. Teve um dia que eu tava lá que eu parecia, tem mais cliente do que funcionário aqui dentro. Então, trabalha com grandes multinacionais há anos. Então, assim, é um tipo de perfil de relacionamento diferente do que as empresas massivas. Então, tem um sucesso incrível. Então, obrigado por estar aqui com a gente, novamente. A Live Person, que a gente tá chique, patrocinador internacional. A Live Person, para resumir a empresa, tem 25 mil clientes no mundo, B2B. Então, a empresa que inventou o WebChat, o fundador.
Mas é a empresa que hoje vem provocando muito o mercado com atendimento assíncrono, relacionamento que a gente tem no dia a dia assíncrono, indo para as relações com o cliente. Então, assim, eu usei a plataforma, assim, incrível, incrível. Então, para mim é uma honra com eles e porque eu sou apaixonado pela empresa. Então, obrigado por vocês estarem apoiando a gente aqui nessa temporada. A Uso Digital, que também é responsável por esse espaço bacana, Uso Space, hoje é uma das principais plataformas de comunicação digital com os clientes. O mega parceiro da Meta, está sempre recebendo prêmio, um dos principais parceiros da Meta, do WhatsApp. Então, obrigado, time da Pluris, André, e também pelo Uso Space, super legal. E nessa temporada com a gente, a 5 com a NICE. Então, a 5 Solutions já teve aqui várias vezes, que é um mega integrador de plataforma, tem plataforma própria, e a NICE, que, mais uma vez, outro internacional, né? Uhum. Uma das principais empresas do mundo de plataforma de contact center, de analytics, de biometria, enfim. Então, obrigado à turma da NICE. E, lógico, eu queria agradecer os apoiadores que estão com a gente desde sempre. Cliente SA tá desde a primeira temporada, Bidu tá desde a primeira temporada, Podspace, hoje a Samantha tá na produção lá também, que tá a gente. E agora também a Iuvo. Obrigado aí, Carol. Putz, agora como é que a Carol e a... a prejudicou. Prejudicou. Eu vou lembrar até o final, porque a outra só, senão ela vai me dar esporro. Mas quem sabe é assim mesmo. Porque a Saúde do Mundo Corporativo, ela é conselheira de grandes empresas, mas está fazendo um trabalho bacana de consultoria em CX. Obrigado por estar aí apoiando a gente. Vamos lá? Então, ó, se preparem, apoiadores, vocês vão ver o que acontece no final, o que vocês permitiram. Então, antes de começar com os convidados, eu queria agradecer você, irmão. Primeiro de novo, isso aqui faz parte um pouquinho de... Elisa. Lembrei o nome, galera. Foi rápido. Desculpa, Elisa. A Elisa Aí, não vai o ficar tema. chateada. Viu? Obrigado, Elisa. Obrigado. Ó, pra comemorar, batemos até na mesa agora já fazendo barulho. Ó. Obrigado, Elisa. Então, porque o Adriano, ele ajudou, a gente tá na segunda temporada, porque a gente foi fazer o projeto piloto. Então, assim, vamos ver se vai dar certo. E o Adriano estava no segundo episódio, inclusive até pouco tempo era um dos mais assistidos que o Adriano participou. Então, obrigado por você ter ajudado. Isso aqui faz parte de você, o DNA. E obrigado por você estar aqui novamente ajudando aqui. Vai ser bom demais agora você estar do lado de cá, né? Vai ser um prazerzaço voltar com duas pessoas queridas. Um deles, inclusive, é meu irmão, todo mundo vai perceber isso. Super parecido, eu sou o mais novo bonito, e o mais bonito. Ainda bem que as câmeras não mentem, as pessoas estão observando de lá. Boa. Mas pra mim é uma honra, Wellington. Primeiro eu assistia direto, eu via o próprio vídeo direto, porque eu voltava na minha raiz quando eu assistia aquilo, né? A gente falou bastante coisa, a gente falou desde o início da minha carreira lá, então aquilo foi sensacional. Eu tava com o Luiz da Tato na época lá, e tinha um outro rapaz contigo que vou fazer igual a você, não vou lembrar o nome. Mas foi super bacana e eu tenho que agradecer bastante. Que legal que o podcast continua, que tá crescendo e que tá com toda essa força e com vários apoiadores interessantes. Então, muito bom, parabéns. Show, legal. Então agora vamos lá, galera. Já viram que a gente vai estar com ele, vamos conhecer nossos super convidados. E eu gosto sempre de agradecer por dois motivos aqui. Um, pela agenda executiva, que é complicadíssima. A gente tá falando de grandes líderes e vocês... A Antonella tá viajando. Não, ele também tava viajando, veio pra cá, não fica em São Paulo. A gente tá gravando hoje em São Paulo. Então, obrigado pela agenda de vocês, mas o que eu mais gosto de agradecer é o seguinte, por vocês toparem compartilhar um pouquinho da vida de vocês para inspirar outras pessoas. Porque é muito normal a gente compartilhar metodologia, empresa, case, mas uma coisa é abrir um pouquinho do seu lado pessoal para que sirva de exemplo, dizendo, eu consegui chegar até lá para você levar para os outros. Então, super, super obrigado por vocês terem topado isso. E a gente vai começar o seguinte, que a gente chama de rodada de LinkedIn, só para as pessoas relembrarem, é a Antonella, é o Márcio, como é que vocês estão lá no LinkedIn, ou como é que normalmente, corporativamente, vocês se apresentam? Super rápido, mas a gente sabe que a gente não quer, só para o pessoal relembrar, hein? A gente vai tirar isso e a gente vai começar a nossa brincadeira. Mas, cara, obrigado demais vocês terem topado. Quem vai primeiro? Minha mãe ficaria muito chateada se eu fosse primeiro. Ah, é? Saudosa mãe. Então, primeiras damas. Ó, cuidado, só dá uma dica, cuidado com isso, porque de vez em quando tem umas perguntas tem que refletir, aí fala assim, primeiras damas. Garoto, muito bem. Muito prazer, muito obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite, maravilhoso dividir com vocês esse palco, essa mesa, essa discussão. Então, eu sou Antonella Sátiro, podem me chamar de Tonton. Estou nas redes como Antonella, com 2 L's, Sátiro, S-A-T-Y-R-O, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Sou mentora de líderes e CEOs, sou autora do livro Líderes que Curam, que está lançando até na Bienal. Então, estou muito feliz, sou palestrante, 2 vezes TEDx Speaker, já palestrei internacionalmente e sou conselheira de startups, mentora, e
Viu, né? Viu? Bacana, Viu, ó, bacana. viu Coisa. o peso que tá, né? O tamanho que tá nessa... Peso não, peso não. Peso não, Não, não vai o combinar tamanho. com Viu? nenhum Fera, demais. fera. Obrigado, cara, demais. Obrigada a vocês. Como o peso E aí, é massa vezes gravidade, vamos colocar a culpa na gravidade. Aqui a massa tá tudo Ah, tranquila. boa. Eu agora fiquei preocupado, porque eu fui passar primeiro pra Tonton, acho que sobrou pouco pra mim. É, Né? ó. Brincadeiras à por parte, eu favor. sou um profissional da área comercial, são 21 anos aí, especialmente no segmento de telecomunicações. É uma coisa bacana que eu gosto de falar. De vendedor, porta a porta, televendas, call center, supervisor, coordenador, gerente regional e diretor. Eu tive a oportunidade de sentar em todas as cadeiras. Eu gosto de me classificar como líder de pessoas, desenvolvedor, que acredito muito na gestão participativa, por exemplo. E acho que isso faz diferença no mundo, Legal. especialmente no mundo corporativo. Uhum. As pessoas vão perceber no meu LinkedIn que eu tenho passagem nas 6 das 7 maiores empresas de telecomunicações no Brasil e me encontram como Márcio Paiva. Legal. Todo mundo chama de Marcinho, Márcio, Painho, por ser baiano. Aham. E já queria pegar aqui um Eu gancho. sou baiano também, não me chamam de pai. Talvez Mas a gente vai descobrir, calma, gente. A gente vai descobrir essas histórias. Mas daqui a porque pouco chega aqui lá. tá conectado com a parte do mais bonito, mais novo, talvez seja isso. É, Por a gente isso vai que não me chamam de descobrir. pai. Mas uma coisa legal, Elton, eu queria já aproveitar aqui essa introdução para agradecer, porque eu comecei em telecom como agente de telemarketing lá no finalzinho de 2002 e muito por conta desse cara que tá aqui na mesa, que ele já tinha um ano, né? É o meu irmão mais velho, Aham. 8 anos mais velho. Não precisa falar isso, cara. Eu sou um pouquinho É. mais velho. Brincadeira. 3 Não vezes. denunciei. Ele é um ano mais velho do que eu. Ele já estava, e é uma coisa bem legal, nós vamos falar aqui no decorrer, mas estudava engenharia elétrica, não tinha nada a ver. E caí num call Não, center. calma, não me disse conta que tudo vendedor. não. Calma aí, não, conta é, tudo não, cara. Vamos deixar pra frente. Não, então calma aí. Márcio, tudo venda, telecom. Relembraram quem é? Então calma, que tem bastante história aí. Muita coisa legal Você tá falando pra falar. foi operador, quase todo, enfim, já foi atendente também. Onde a Sim, magia. eu Aí, comecei então, no call center. Então aqui a gente tá começando essa temporada, todo mundo começou aqui dentro do call center, né? Então vamos lá, tu quer fazer a primeira pergunta ou faça a primeira? Por favor. Faça a primeira. Mas antes da primeira pergunta, é o seguinte, esquecer o mundo corporativo. Pensando que agora vão ter gente assistindo, familiares, amigos de escola, amigo de faculdade, não vale tonton. Como vocês eram chamados na infância ou na faculdade? Quais são os apelidos? Pensando que assim, não vai ser ninguém do mundo corporativo que vai estar vendo Caramba. na hora de falar e não vale tonton. Ia lá se for alguém lá da escola lá que estiver assistindo agora. Quais são os apelidos, como vocês eram chamados? Tom, fiquei curioso. Tanto, Tonha. Tonha? Tonha. A Tonha não era legal, não. Engraçado. Melhorou pra Tonton. Para. Tonton é uma evolução corporativa. Tonha. talvez. Amigos de infância que estudaram comigo no Ah, então é colégio saudoso, Sion, é saudoso. Tonha. Saudosista. É. Ligo, é uma Não, forma ótimo. carinhosa de chamar. Mas o que mais chamava Tonha, tinha algum outro? Anto. Anto. Aí tema de cortar. Que legal. Boa. Muito bom, muito bom. E aí, o que tinha Não, de eu sempre apelido? fui Lembra? Marcinho. Agora, pelos familiares mais próximos era Cinho, mas normalmente no diminutivo. Talvez pelo tamanho. Mas sempre ligado a Marcinho? Marcinho, Cinho. pô, tem uma coisa bacana. Na escola também, porque devia ter Na outros escola Márcio. também. Na escola também. Sempre foi Marcinho. Boa. Acho que no dia a dia, muito porque eu dava com pessoas mais velhas, né? Muito tá ligado ao meu novo. irmão, a gente sempre eu andei com pessoas do grupo dele, então eu era o mais novo, então você foi o Marcinho, o mascote da galera ali, né? Não. Mas tem boa. um outro aqui que ele não vai lembrar. Não, então fala. Claro que eu vou falar. Aproveita assim, apesar de você estar do lado de cá, me lembra. Eu sou aproveita e, conheço. fala o seu também, porque eu acho que eu não tinha te perguntado. Meola, cara. Meola? Por incrível que pareça, eu tinha cabelo, cara. Era. Eu tive cabelo uma vez na minha vida. Era um sofrimento era o- esse cabelo grande dele, cara. É. Sofríamos Eu tinha todos em cabelo casa. grande, cara. Eu era goleiro goleiro, lembra do Tony Meola? Tony Meola, da seleção dos Estados Unidos. Então eu amarrava o cabelo igual e o pessoal me chamava. Mas também tinha outro. Não, isso... Eu vou Não, descontar. não, boa, não, desconta. Eu dele, qual era o outro que não sabia? Não, cara, é que nós somos de um lugar, a gente é da Bahia, Salvador, que é uma população na sua majoritariamente negra, né? Ou preta, né? Pra falar a palavra correta. E Márcio, ele era muito amarelo. Ah, verdade. Isso aí é o sol. É o sol que Isso aí é mudou. o sol que fez isso com ele. Então, eu chamava ele de alemão. Alemão, cara. verdade. Olha que loucura. Agora olha pra ele. É, eu quero E- chegar aqui, olha alemão. Vocês estão falando É. o quê? Não, Não, alemão não, Mas tem uma alemão. coisa legal, isso que o Adriano falou, e aí
falando um pouco da nossa região lá, da nossa cidade, nosso estado, Salvador é a capital mais negra, né? Fora da África ali. E quando a gente fala de Salvador, da região que nós nascemos e moramos no bairro, nós fomos criados no bairro, que até aquela época era o bairro mais negro fora, em Salvador, né? Sim. E eu, por mais que seja um negro, perto dos nossos colegas, eu era muito mais claro. E aí, eu era loiro, olhos azuis. Não, mas calma aí, agora desconta. Você tem alguma outra dele? Eu queria fazer um parêntese sobre essa situação, porque as pessoas podem estranhar ao ouvir um baiano falar a palavra negro. E o resto do Brasil está muito acostumado a falar preto, né? E aí, porque negro não se usa, e realmente a palavra correta a ser usada é preto. Só que se você voltar nas raízes, né, cultural da Bahia, você vai conhecer um bloco chamado Eleaê. E lá na Bahia a preferência é chamado de negão. Isso é uma música, inclusive. Então, se as pessoas consultarem um pouco melhor, vai entender. Esse é um ponto coisa... só fazer. Aqui tem mais. Mas calma aí, vamos voltar pra vocês aqui, senão a gente vai pra outro lugar. Vamos pra outro apelido dele? Não, mas só fala outro apelido dele. Era cabeção, cabeça de arromba navio. Normalmente era. O cabelo dava uma. Já dava um. Era uma moldura. Era uma moldura. Mas era um apelido carinhoso. Então, começamos bem, então pra que isso? Pra se conectar quem tá assistindo, pra vocês relembrarem quem estão aqui. Porque aí vai ficando mais. Né, velho, é jovem mais tempo, a pessoa para poder relembrar. Será que é o Cabeção mesmo? Será que é o Amarelo? São eles mesmo. Será que é a Tonha? Então são eles mesmo. Então vou mandar a primeira, depois você vai a segunda. Por favor, fica à vontade. Tem uma pergunta que a gente gosta de fazer aqui também, eu gosto de fazer o seguinte. Hoje são grandes profissionais reconhecidos e tudo isso. Mas como esse mundo mudou tanto, muitos profissionais passaram aqui, a vida mudou muito. Então a primeira pergunta assim, pensando lá nos 10, 12, 13 anos, o que vocês imaginavam assim? O que eu queria ser quando crescer? O que vocês imaginavam assim? Como é que era o sonho de vocês? Eu não gosto muito nem de falar muito de idade, porque já teve gente aqui que primeiro salário aos 9, primeira promoção aos 13, já teve tudo que aconteceu aí. Então, quando você remete à infância ali, à primeira juventude de escola, o que vocês imaginavam assim? Eu quero ser uma mega palestrante, TEDx speaker, escritor e tudo isso, eu quero ser um mega executivo da área comercial, ou não, eu queria ser modelo, queria ser piloto, queria ser jogador. O que vocês lembram assim? O que eu queria ser quando crescer? Eu queria ser filósofa, eu queria ser antropóloga, eu queria ser socióloga. É eu mesmo? queria ser tudo. Porque eu sempre fui uma pessoa muito intensa, né? Então eu estudei muito, fiz muitas faculdades, muitas pós, MBA. Sempre gostei muito de estudar. Mas isso desde criança tu gostava de estudar um negócio diferente assim pra... Adorava ler sobre cultura, adorava ler sobre outros países, adorava escutar outras línguas, entender como as pessoas viviam, o que pensavam, o que comiam. Então eu sempre fui apaixonada por outras culturas e desde criança sempre estudei. Interessante porque eu me formei em turismo e em relações internacionais. Né? Ambas as faculdades conectam com outras culturas. Meu primeiro cargo em multinacional, eu trabalhava com países de toda a América Latina, depois trabalhei com países da América do Norte, Ásia. Então a minha vida sempre foi permeada por culturas. Mas a curiosidade era lá na criança. Como é que você era criança do que o pessoal querendo fazer bagunça e você não, gente? Vamos refletir sobre o... Como é que era você lá no teus 14, 15... Com esse teu gosto, o que você era... Não, deixa pra fazer o trabalho, deixa que eu faço, porque eu quero que tenha uma reflexão dentro do nosso trabalho. Como é que era isso lá na infância? Porque tô entendendo que isso acabou te encaminhando, mas isso já era assim lá quando você era novinha? Eu sempre fui nerds. Então eu era a pessoa que fazia o trabalho, colocava o nome das pessoas. Precisava de você na minha infância. Eu era a pessoa que pedia pra colocar o nome. Mas você fazia, e você também apresentava, já fazia... Ou pegava e botava, não, esse aqui, ó, eu vou fazer, mas quem apresenta você. Eu preferia que as pessoas apresentassem. Mas geralmente as pessoas não queriam apresentar, então sobrava pra mim. Mas quando tinha alguém, eu falava, bora apresentar, porque eu não gostava de aparecer. Eu nunca gostei de aparecer. O que é muito interessante. Por isso que é bom, essas perguntas pra gente entender. Pode não parecer, mas eu sou tímida. Quando eu chego nos lugares, eu tenho vergonha, às vezes, de falar com a pessoa. O que eu criei pra mim, que daí são os meus processos. Eu sou muito processual. Então, eu fui aprender que perguntas eu posso fazer para gerar uma conexão. Como que eu me conecto com as pessoas? Como que eu olho no olho? Né? Então, eu aprendi a ser assim. Então, eu desenvolvi as habilidades para ser assim. Mas eu era retraída.
Só que, quando eu era criança, por ser muito intensa, eu brincava com os meninos. Uhum. Eu ia nas festinhas, eu era a menina que voltava com a roupa rasgada, com o sapato furado. Aham. A minha mãe ficava enlouquecida, porque ela comprava roupa pra mim, ela comprava as roupas mais bonitinhas, me colocava com laço de fita e não sei o quê. E o que eu queria era brincar, Era brincar com a lá com- piazada, eu queria mergulhar na grama, eu queria comer terra. Boa. delícia. Que legal. Então, quando eu Isso era é muito bom. criança, eu era muito incompreendida. Aham. Eu acho que eu sou até hoje. Eu tô... E tem... Agora, assim, dentro dessa linha aí, até pro Márcio também responder assim, você lembra a primeira coisa que você fez, que você ganhou seu primeiro dinheiro? Não precisa ser profissional, alguma coisa assim, cara, eu fiz uma atividade que eu fui recompensada com o meu primeiro dinheirinho. Você lembra? Que a primeira coisa que você fez, que você ganhou seu primeiro dinheiro? Na escola eu adorava tricotar, eu gostava de fazer bichinhos, vendia pros amigos, eu gostava de trocar coisas. Eu lembro que eu adorava penal, caneta e tal. E eu Penal. Penal estojo, né? Ah, estojo. Acho que A gente vai sabendo. uma palavra curitibana. E eu gostava de trocar, às vezes eu gostava de uma caneta, eu oferecia tudo que eu tinha, eu dava todo o meu penal, todas as minhas canetas com aquela caneta específica que eu me apaixonei. Eu tinha essa sede, então Era o escambo, né? eu sempre gostei do escambo, mas eu não lembro no que eu gastava, mas eu lembro o que eu queria trocar. Isso pra mim me marcava muito. Aí você vê que a pessoa é tímida, que não sei, já vendia as coisas, já fazia as trocas. Tu vê que era Criava Não, oportunidade. que era, E explica um pouco de como ela chegou a esse ponto de escrever um livro, né? Hoje o lançamento do livro? Eu lancei ele em março, mas agora eu tô lançando na Bienal. E aí, pessoal, só pra vocês saberem, vocês estão vendo agora mais na frente a gravação, mas nós estamos aqui no dia 6, gravando 6 de setembro. Então, exatamente. porque vai estar tendo a Bienal em São Paulo. Então, eu gosto dessas perguntas porque depois, por mais que você mude a sua carreira, você volta um pouquinho o teu DNA, né? Do que estava no início. Mas a gente já entendeu que era a que fazia o trabalho de todo mundo, a gente entendeu que já tinha uma veia comercial lá no início. Sim. E não tinha de fazer mais ou menos, não. Já tinha uma reflexão E- sobre mais ou menos. Vamos ver o E máximo. um ponto extremamente interessante, soube trabalhar a principal oportunidade que ela tinha, que era não gostar de apresentar, não gostar... Escreveu um livro, tá na Bienal, se Boa. expõe, as pessoas falam Boa. com ela, então conseguiu controlar Sim, essa sim. oportunidade. Isso é a Foi muito prova bom. que a gente pode mudar, né? Pode. Boa. A gente pode Capacitando, transformar aprimorando, tudo que a transformar. gente quiser. Boa. Boa. Então vamos lá. Ressignificar. Eu tenho uma coisa legal sobre transformação, eu acho que é pra causar polêmica, eu falo. Não, mais pra frente. mas vamos lá. Agora Mais e pra frente. tem que dar exemplo. Você entendeu aqui como é que funciona? Tem que dar exemplo. Não adianta esconder, não. Hein? E aí, como é que era lá o pequenininho lá, o alemão? O alemão. O alemãozinho. Eu vou usar um termo baiano, eu era retado. É. Lá em Goiás a gente fala que é ligado era no 12. Era bem... Não vira muito não pra câmera, pro pessoal te ver também. Pode ficar assim. Boa, obrigado. Eu era bem levado. Mas tem um caso interessante. A minha grande referência profissional sempre foi meu pai. Aham, Meu legal. pai é um grande exemplo de profissional comprometido, 33 anos numa empresa, a placa nunca ter faltado um dia de trabalho. Top. Ele sabe a história dele lá e foi muito bacana. Até gosto de trazer isso sempre Sim, quando encontro grupos para dividir. Legal. E meu pai trabalhava na petroquímica, né? Lá na Copene, antiga Copene que virou Braskem. E aí eu tinha muito aquilo, era o meu contato com a profissão era somente aquela. Minha mãe era do lar, né? Então eu tinha na minha cabeça que eu ia ser engenheiro. Cheguei a fazer engenharia elétrica até o 8º semestre, quando eu larguei e fui para a área da administração. E eu tinha muito isso na minha cabeça. Só Mesmo que criança, já imaginava ser engenheiro, porque era o dia a dia, né? Como vem de uma origem familiar mais humilde, e meu pai começa a se destacar ali, conseguir proporcionar escolas particulares, a minha referência era, é isso aqui que eu vou fazer para poder proporcionar aos meus filhos o que meu pai pode proporcionar para a gente hoje. E vendo todo aquele cenário familiar, eu via que aquilo era uma posição de destaque, mesmo não sendo uma posição de destaque tão relevante como a gente vê hoje, um cenário tão competitivo. Mas, e legal, porque isso foi na minha cabeça, eu estudei na escola de engenharia logo na 5ª série, então, só que eu também sempre fui atleta de arte marcial, então eu sempre tive um desejo muito grande de ser lutador.
Eu sou técnico pela Confederação Brasileira de Boxe, também de Jiu-Jitsu. Hoje eu só pratico Jiu-Jitsu. Um grande abraço ao meu mestre, Lucas Oliveira. Legal. 20 e tantos anos com ele. Primeiro faixa preta dele, falo com muito orgulho. Um cara sensacional, merecia estar aqui. Legal. Vamos chamar, já vamos chamar. Boa. É educador, tem um trabalho lindo, vai para o mundo todo agora com crianças. Que top. É um cara sensacional, um cara sem Boa. luz. E eu sempre quis ser lutador de vale tudo quando surgiu. Eu falei, eu quero lutar vale tudo. Eu já sei um pouco. E a época boa, eu assisti a época boa. Mas eu comecei a fazer conta, né? Exemplo do boxe. O boxe antigamente pagavam 100 a 150 reais no round. Lutava 4, 6 rounds, não botava um dente no lugar. Eu falei, pô, isso aqui, acho que a conta não tá fechando, eu vou aportar logo essa missão. E aí tem um momento, que eu vou falar mais lá na frente, disruptivo, que muda tudo na minha vida, mas quando eu começo a trabalhar, eu percebo que o que eu queria fazer não era nada daquilo. Eu percebo boa. que eu queria transformar a vida das pessoas. Boa. Então, E aí logo cedo eu preciso ser gestor. E aí na mesma linha, antes até de perguntar como é que você ganhou seu primeiro dinheirinho, como é que era? Porque assim, eu joguei futebol até meus 15, né? E tive... Dá pra perceber que E eu não deu tive... muito certo. Não deu certo, mas como é que era na escola essas coisas de você praticar esporte? Porque eu lembro que eu tive uma situação que eu fiz eu fui campeão carioca e fiz preliminar de Vasco e Flamengo, uma final da Taça Guanabara de 92. Aí quando entrei no estádio, o Maracanã tava interditado, foi São Januário, aí tinha um coleguinha da escola que tava no... O que tá fazendo aí no campo? Que ele não... Bola, sai daí. Que ele não... O que você tá fazendo aí? Você vai... time. Porque uma coisa é você jogar na escola, mas tu vai entrar pra fazer o estádio. Então aquilo depois gerou um burburinho na escola, aquelas coisas todas. Porque normalmente você pratica algum tipo de esporte ali. Sim. A gente aqui não é igual lá fora dos Estados Unidos, que é uma coisa extremamente séria. Mas faz algum... Então como é que era? Você era o... Ia lá, olha o lutador, esse aqui era o... Tinha lá aquela coisa, eu sou o lutador da escola, como é que era? Sou o destaque. Só pra saber se ele continua assim hoje, eu sou o destaque aqui, eu sou... Tinha, primeiro que todo mundo só quer brincar de bater, né? O lutador não quer brincar, jura que tá treinando ou que tá aprendendo. Ou até ensinando, né? Do jovem, impressionante. E tinha muito aqui das pessoas querendo andar junto contigo. Então eu sempre fui muito popular. Talvez por isso eu caí em comercial, será que é isso? Boa. É porque era pular o seguinte, se alguém quiser me bater, você me defende. Boa. E eu era o primeiro a correr, sempre fui frouxo. Boa. Boa. Olha, eu sou o primeiro e ir pro outro lado. Mas também explica um pouco, né? Eu tô não, calma aí. Antes de você fazer emenda e fazer pergunta, não. Fala aí teu primeiro dinheirinho também. O que foi o primeiro que você fez pagar o dinheiro? Legal. Duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Eu virei professor de boxe muito cedo, era instrutor, então já ganhava um trocado ali. Então já tinha contato com o público, né? Já era ministrando aulas, então era legal. Então isso foi. E em paralelo a isso, é uma coisa bem bacana. Eu fui pra praia vender junto com alguns amigos. E o nome, hoje eu te pode falar, mas eu acho que nem tem mais no mercado. Era Pega no Bumbum o produto. E a ideia talvez hoje desse certo. Era o desenho tipo da loira do Tchan, da morena do Tchan, pra você segurar e não pegar na lata necessariamente. Era tipo um porta-copo ali que tipo uma alça, mas só pra não pegar. O corpo de uma enfim, entendi. dançarina e tal. Ia pra praia, vender aquilo, prendia a latinha, cara. Muito interessante. Na praia, andando na praia e vendendo, era muito mais uma curtição, mas aquilo gerava receita. Mas isso é legal, de novo. Por que a gente gosta de perguntar essas coisas? Que depois vai ver um pouquinho do seu DNA. Porque uma coisa é ainda tô vendendo no grupo de amigos, outra coisa é eu ir pra rua, vender na praia e vambora com a cara e com a coragem, né? Eu ia chegar nesse ponto. Eu acho que tudo que a Tonton contou, que o Márcio contou, fala um pouco de como eles estão hoje. Perceba que a Tonton, ela sempre foi nerd, sempre foi uma pessoa que fazia o trabalho dos outros. Assume. Então, hoje trabalha com mentoria, hoje trabalha com escrever um livro, né? Presta consultoria, palestras internacionais. O Márcio sempre foi mais pra frente, um cara que fazia duas coisas ao mesmo tempo, ligado ao mundo esportivo, ligado ao mundo de gestão. Tá na área comercial, foi pra área comercial. Então as coisas meio que vão se falando desde a infância, né? Esse é um ponto bem relevante. Mas uma pergunta que eu queria fazer pra vocês é o seguinte. Tonton, você tem mais de 20 anos de carreira? Não, ela tem 29, 28, pensei que era 29 anos, então... Mais de 20 anos de carreira. O Márcio, mais de 20 anos de carreira. Nossa, foi uma pergunta profunda, fiquei até pensando. Não sei se a pergunta era boa, não. Porque senão o pessoal fazia... Pessoal, vocês perceberam que ela começou a trabalhar com 10, por isso que é 20 anos. Pois é. Mas a pergunta é a seguinte, em 20 anos de carreira, vocês trabalharam com diversos tipos de líderes, né? Assediadores, pessoas que achavam que ser um bom líder era fazer tudo que o cara quer,
né? Porque muitas vezes, acho que a maioria das vezes é não fazer tudo que o cara quer. É ensinar, é ser... As pessoas falam paizão. Pô, o gestor paizão é aquele gestor que não presta porque vai acabar fazendo tudo o que quer. Bom, meu pai é um excelente pai, mas não é porque faz tudo o que eu quero. Porque sabe trabalhar, dosar o que é Ótimo correto. exemplo. Então, todo mundo aqui já trabalhou com diversos tipos de líderes. Aqueles que mais machucaram e que mais agradaram. O que chamou mais atenção nos líderes que trabalharam com vocês? Você no universo de consultoria, de CLT, todo o universo que você atuou, você também. O que mais chamou atenção, assim, que um líder falou, poxa, isso pro lado positivo e negativo? E não precisa citar nomes, apenas falar o que um exemplo. É um exemplo que aquelas pessoas fizeram que machuca muito e que vocês desejam seguir e não desejam seguir. Não, esse é um ponto que eu queria. Não, e é legal só falar assim, esse exemplo dele, mas o que isso impactou em vocês? Seja positivo porque de vez em quando você tem exemplo, mas que não te impacta em nada, e tem exemplo que te impacta muito. É esse exemplo o que impactou. Boa, bom ponto. Bom, vou começar pelos líderes que curam, pelos líderes que inspiram. Só um tema aqui, pessoal, só para uma coisa que o Adriano falou aqui, para não... Porque o Adriano falou um tema importante quando a gente fala de líderes. Para exemplo, eu acho que você trouxe um exemplo muito bom. Porque assim, traz para dentro da tua casa, pro seu pai e sua mãe. Uhum. Porque de vez em quando, do jeito que eles fazem, você acha que faz sentido? Faz. Então, só para tomar cuidado com os líderes. E aí, gente, de novo, as pessoas do bem, não é daqueles... Eu falo que você aprende até com os que não seguir. Mas você trouxe só para reforçar uma palavra aqui. Dentro de casa, teu pai faz tudo para você, sua mãe faz tudo? Não. Então, cuidado, né, na frente. Boa. Só para pegar esse gancho que você falou. Isso aí. Bom, líderes que curam, que inspiram. Também meu pai foi um dos grandes líderes inspiradores da minha vida. Legal. Eu chegava pro meu pai com as ideias mais loucas. Pai, eu quero ir pro Everest. Que legal. Meu pai nunca falou não. Ele nunca falava não. E hoje eu me coloco no lugar, o dia que eu for mãe. Né? Eu tenho 3 filhos de coração do meu marido. Mas ainda não sou mãe que eu pari. Mas eu fico pensando assim, nossa, se meu filho chegasse pra mim hoje e falasse, eu quero ir pro Everest, eu ia falar, ai meu Deus, né? Não sei nem o que eu faria, né? Mas eu criando exemplos, talvez. Mas eu vou ter que ressignificar também. Mas o meu pai nunca falou não, e ele falava assim, por quê? O que você quer ver lá? O que você quer fazer lá? Como que você vai chegar lá? Como que você vai se bancar financeiramente para fazer uma experiência como essa? Né? Então, o meu pai, ele sempre me incentivou. Porque um líder que cura, ele faz isso. Ele não poda a tua ideia. Ele simplesmente abre o mindset. Sim. Beleza, vamos lá. Como é que você vai viabilizar isso? E eu fui para Everest. Eu fui para Everest, fui de mochila, muito nova, acho que tinha 18, 19 anos, fui sozinha. Então, fiz um trekking no Nepal. É uma das coisas mais legais que eu já fiz na minha vida. Porque, assim, para você fazer um trekking no Everest, custa muito caro. Você precisa ter muito dinheiro, né? Mas eu sempre pensei, tá, como é que eu crio uma oportunidade? Isso que estava numa cidade perto de Katmandu, num ônibus. E eu gosto de conversar quando eu tô em viagem, principalmente sozinha, converso mais que a cobra, né? Conversando com um cara tal, fiquei amiga dele, ele falou assim, olha, vou te levar. Eu falei, mas você já foi, né? Você já foi pra lá e tal? Ele falou, não, nunca foi, o cara nunca nem tinha andado de avião, e ele me contou, né? Mas eu falei, cara, vamos juntos, né? E ele foi comigo. Então foi uma experiência muito legal, e eu tenho essa parada nas viagens, que eu tive muitas situações onde eu precisei me reinventar. Eu estava sozinha em Myanmar, um país que quase ninguém fala inglês, né? Então você se comunica pela língua de gestos. Então, assim, desde muito jovem eu me coloquei em situações onde eu precisei expandir a minha consciência. Não, mas o legal desse teu exemplo dessa liderança positiva, depois a gente viu a legal. Então, olha o pai então era isso que mas ele te incentivou fazendo perguntas. Isso. E que também, provavelmente, em alguma dessas experiências, ele deve ter feito perguntas que você falou assim, e é melhor desistir. Deve ter acontecido isso também. Então é o que é fantástico. Nunca desisti. Eu não desisto, eu sou resiliente. Desistir não é uma opção. Muito bom, mas o que eu gostei bastante do seu exemplo, porque seu pai, ele não fez um não. Seu pai fez o como, e aí a decisão de se você seguiria no fazer ou não
Show. Isso, Entendeu? Então isso é perfeito quando você vê um líder conduzir. E é bacana, tá vendo? É um líder que você trouxe de exemplo, que tá na sua vida, Isso. né? É isso. E que a gente pode transportar para o corporativo. Tranquilamente. Isso, Tranquilamente. Da mesma forma, é o líder coach. Perfeito. É o Boa. líder que vai fazer as pessoas Boa. chegarem mais longe. E aí mostra para nós que as Eu queria fazer um respostas paralelo também. Então. emburrecem, as perguntas empoderam. Perfeito. Boa, é isso. É. Não, e um ponto que você está falando e chama muito a minha atenção, porque a gente está falando aqui do caso positivo de líder. Isso. E você cita como um líder positivo uma das pessoas que provavelmente é que mais te disse não na vida. Não suba na mesa, não bote o dedo na tomada, não coloque o dedo no nariz, não. E eu falo muito sobre isso, sobre os não que a gente escuta desde que Sim. cria uma resistência. Ele traz Entendi, esse exemplo entendi. de uma filha de 2 anos e meio. De 4, então, ela me ensinou, então, galerinha. É Não. uma coisa que eu sei. Ela ainda não é doutora nas 5 etapas do seu filho. Mas, e é legal, porque deveria traumatizar, deveria criar um. Não, mas eu ouvi muito não do meu pai, eu ouvi muito não da minha mãe. E isso é a nossa formação, eu acho que é até ruim. Eu brinco que a gente tem que falar, mas sim. Ó, filha, faz isso daqui, isso pode. Eu tento fazer essa brincadeira com a minha filha. Gosto. Porque eu não queria um trauma, né? E você traz como exemplo uma pessoa que provavelmente tinha muitos tons, né? Na sua infância, na sua juventude. Legal. Meu crush, não, nem era assim, tá? Enfim. É. E você cita ele como positivo. Eu acho muito bacana, porque você Boa. conseguiu transformar aquilo em uma liderança positiva. E que provavelmente Show. procurou, né? E agora fala o negativo. Negativo. Então, eu tive um chefe na minha carreira executiva em multinacional que ele falava muito não. Ele tinha um mindset muito contrário ao meu. Eu sempre fui a pessoa que eu quero trazer treinamento, eu quero trazer capacitação para as pessoas, eu já era líder. Aham. Eu ia desenvolver o treinamento, eu ia dar para minha equipe. Qual que era o mindset dele? Tá, mas a gente vai deixar a pessoa fora por 3 horas, isso custa X dólares, vezes 20, 30 pessoas da tua equipe, isso vai custar não sei quantos mil dólares. Então ele sempre olhava para o financeiro. Entendi. Num primeiro momento, e até porque ele era muito sério, e ele já falava não, e sabe aquela pessoa que fala aquele não, que tipo, você até treme, né? Aham. Eu tive que lidar com as minhas crenças. Sim. Porque assim, ou eu me posicionava, ou eu virava refém, e eu nunca ia fazer o que eu queria como líder. Sim, Meu sim. sonho era me tornar líder. E daí eu chego na posição, e daí eu tenho um Uma chefe referência. que me poda tudo que eu quero fazer, tudo que eu acredito para desenvolver pessoas. Aham. Aí eu me perguntei, e agora, José? É. O que eu faço? E aí, o que eu pensei? Eu preciso aprender a negociar melhor com essa pessoa. O que eu fiz? Então, chefe, e se eu te trouxer uma métrica que vai mostrar que depois do treinamento as pessoas vão produzir mais e mais feliz? Você me deixa fazer o treinamento? Não precisa de 3 horas, eu vou começar com 1h30. Sim. Aí, né, fica bom para todo mundo. Se eu fizer isso e eu te mostrar que vai trazer resultado, você me deixa fazer esse treinamento e outros treinamentos? É. E quando bota número na mesa pra que é de número, o cara fala, claro, me prova. Provou, vai. Isso. Mas aí, teste. Isso foi algo que eu aprendi no mundo corporativo. Você contornou a objeção. É ótimo, porque qual que é o medo dos líderes Tá. no mundo corporativo? Eles têm medo de fazer alguma coisa que depois vai dar um problema e você vai ter que encontrar um culpado para nomear essa Não, situação. mas só pra pegar esse teu exemplo, porque como o nosso objetivo aqui até é pegar esse lado pessoal de vocês, né, nem do contexto, assim, o que você precisou fazer, porque na primeira hora você pode olhar assim, vou matar esse filho da puta. Mas o que você, e acho que esse é o exemplo, deve ter várias pessoas passando por alguma coisa parecida, precisou fazer, por que você tomou essa decisão de negociar? O que fez com que você tomasse a decisão para fazer esse tipo de negociação? Ou não, porque ali eu já estava mais experiente, ou porque ali eu consultei alguém, eu tenho algum amigo que me ajudou, ou eu li num livro, sei lá. O que fez com que você tomou? O contexto, né? Quando a gente vai analisar contextos, a gente precisa analisar o jogo infinito. Eu analisei como que ele se comunicava com outras pessoas e se esse era o modus operandi dele. O que eu percebi? Ele fazia isso com todo mundo. Então não é pessoal com a Antonella. Boa, bom Não é ponto. pessoal. Primeiro bom ponto, sim. Porque quando a gente passa por uma situação assim na vida, a gente acha, não, é comigo, tá me tratando mal, é comigo, daí eu me ponho numa posição de vítima. Eu Perfeito. falei, eu não quero ser a vítima, eu quero ser a agregadora. Então como que eu ressignifico isso? Bater de frente não dá. Eu já tinha tentado bater de frente e eu vi que ele não ia ceder.
Então eu falei, eu preciso ser 2 vezes mais inteligente que ele. Então como que eu posso ser mais inteligente, mais estratégica e mais analítica? Eu tenho que jogar o jogo com ele, para com ele, usando do mesmo remédio dele. Você já praticava Isso é perfeito. Eu preciso... Não, você vai se adaptar à realidade dele. Sim. Perfeito. Eu preciso falar na mesma língua. E daí foi isso que eu pensei. Como que eu falo na mesma língua que ele? Sim. E eu sou muito processual, então eu desenho, eu analiso todos os cenários. E aqui tem 2 pontos. Assim, ó, pra mim, quando você falou do exemplo positivo, você falou com muita energia. Você falou, né? Quando você falou do exemplo que não foi bom, o hábito. Muda. O líder virou. Eu tive um chefe. Então muda. E assim, você trouxe alguns exemplos importantes. Exemplo, o cara que toma decisão olhando o custo real agora e não aquilo que ele vai ganhar no futuro. Então, Mas faz parte, gente. Cada um, a diversidade tá aí, mas... É o medo de fazer as coisas. Fantástico. Mas conta você agora. Conta. Não, só para aquele gatilho. 2 coisas que ela falou. 1, separar as pessoas dos problemas. Isso. Tá, então isso aí é o modelo mais básico. Você vai pegar aquelas técnicas de negociação de Harvard, é assim. Primeira coisa, separa pessoas, problemas, porque senão você acha que é para você. Acho que é o tema fundamental. E o segundo, de novo ao tema da diversidade. Se conecte com a realidade, não queira mudar o mundo ou mudar as pessoas. Principalmente pessoas. Tudo é ligado a pessoas. Você nunca vai... Não, a empatia, eu vou me colocar no lugar do... Cara, não vai. Pessoa, outra história, pega ônibus, pega trem, tem 50 filas, assim. Mas se você se aproximou do mapa mental, cara, eu consigo me adaptar. Então, assim, 2 pontos importantes para quem tá passando por esses momentos. Não quero, assim, eu vou embater porque eu sou assim mesmo, dane-se. Cara, não tem problema nenhum se adaptar. Perfeito. Boa, manda aí. Bom ponto. Juro que eu tava aqui pensando. A pergunta foi muito boa. Eu tenho diversos exemplos de líderes que, nossa senhora, gratidão. Muita gratidão pelos líderes que eu tive. E teve um que marcou muito minha vida. Depois olha que legal, eu tive a chance de convidá-lo para fazer parte do meu time anos depois. Oh, que bom. E é uma pessoa que gosta muito de mim, e a conexão era muito boa, porque ele me dava muita autonomia. E era até um dos valores da companhia naquele momento que nós estávamos. E teve um fato que marcou muito para mim. Eu participei de um processo para virar gerente regional na época da empresa. Ele me ajudou, fez todo o trabalho do coach, mentoria ali. E no final ele me ligou para dar o resultado. E ele falou, cara, você passou. E ele tava chorando. E quando ele ligou para falar isso para mim, eu falei, cara, eu não sei se eu te agradeço ao meu chefe ou ao meu amigo. Ele, ao seu passa. Porque eu tinha acabado de virar padrinho. Putz, cara, que maneiro. O nome dele é Lúcio Xavier, tem que falar o nome dele. Putz, Lúcio. Esquecer, né? O incrível. E é um cara que chegava na sala e gritava, salva, você todo mundo tinha medo. Ele era um cara, pô, Lúcio, gratidão. Mas ele sabe, eu já falei isso pra ele várias vezes. Porra, maneira, assim... Na frente eu chamei ele pra ser meu colaborador de empresa. E acabou que não deu certo, ele tava indo por outra oportunidade, mas é um cara que eu tenho uma gratidão, um ser humano sensacional. Tive outros também. Que maneiro. Posso citar o nome aqui de uns 5, 10. Não, só assim, quando você falou isso, eu fiquei pensando aqui que talvez... Não sei, talvez eu e um monte de gente ia falar, não, é seu amigo, não sou só... Não é assim, não, sou seu par, assim, diferente, maneiro, cara. Até o pai... Porque tá certo. Vai trazer outras coisas. A amizade, você pode ser amigo do seu pai. Sempre, né? não, Então, pode ser amigo... Não, sensacional. Eu acho que esse é um Você caminho pode ser melhor. amigo do seu líder. Sim. Eu também acho que esse é o melhor caminho. Sensacional. E aí Boa. fazendo conexão Maneiro. com o que a Tonton falou, com o que você falou, e sobre a liderança negativa, eu tenho tanta gente meu time. Só não fala o nome, por favor. Não citaria nomes aqui. São pessoas que não valem ser lembradas pelo nome, eu costumo falar, né? Alguns desses gestores. Mas que também estão no processo de melhoria. De melhoria, sim. Tem uma da provocação que eu falei que ia fazer, eu posso fazer até um gancho agora. Mas quando eu falo da negativa e da forma de como não fazer, também tem um fato que marcou minha vida muito, que em um determinado momento na empresa, um gestor meu me chamou e fez assim, chamou todo mundo do grupo, sentamos na cadeira, na mesa, assim, e falou, acho que o time não tá engajado, acho que tá um time tão sinérgico e não tá rolando. Eu vou trancar vocês na sala aqui e a dinâmica vai todo mundo falar mal um do outro, do que não te agrada, fala mal, o que é que você fala? Esse cara tá doido, não vou fazer isso. Ai, sensacional. Ele assistia muito Big Brother. Tá assistindo. Eu não vou fazer isso. Eu não tô aqui pra falar mal de ninguém.
Todo mundo tem oportunidades, como ele, mas eu não tenho que ficar aqui externando. Se você vá você, no momento do one-on-one, converse com a pessoa e apresente ali os pontos que você acredita que a pessoa tem que trabalhar. E aquilo marcou também a minha vida, mas eu tive... Mas rolou esse, mas teve, rolou, não? Ele ficou... E aí? Nós tivemos uma discussão feia. Saiu todo mundo chateado. E criou amizade, mas... Acabou com a empresa. Nós somos Big amigos Brother. até hoje, as pessoas, inclusive o líder também, virei pá, depois virei... Enfim. Não, e ele sabe assim, fiz cagada naquele dia, ele sabe. Ele jura que não, mas tá eu bom. já falei isso pra ele. E quando acabou a dinâmica, ele ficou muito chateado comigo, porque eu falei que eu não faria. Cara, desculpa, eu não vou fazer. Primeiro porque eu não sou obrigado a ter uma opinião negativa de todo mundo, porque a dinâmica era você falar uma coisa negativa de cada um. Então, tem pessoas aqui que, pra mim, é o jeito da pessoa trabalhar, a pessoa trabalha daquela forma, a pessoa tá fazendo, jura que tá fazendo o seu melhor. Eu não vou chegar aqui e fazer isso com ninguém. E um tempo que eu falo muito, que as pessoas me conhecem, que eu estava falando antes da liderança negativa, eu falo que a nossa frustração é do tamanho da nossa expectativa. Perfeito. Se a Tonton naquele momento acreditasse que ela teria capacidade de mudar aquela pessoa, ela ia ficar muito frustrada. Então o que ela fez? Ela viu como era a pessoa, a essência dos seus demais subordinados ali, viu que ela tinha que se adaptar àquele momento e nós somos seres adaptados. Então eu falo muito sobre isso, sobre a frustração do tamanho das suas expectativas. Alinhamento de expectativa é tudo. Fica muito frustrado. E aí, falando sobre a transformação, tema polêmico que eu falo com todo mundo do RH nas empresas que eu trabalho, vou fazer um curso de reciclagem. Eu falo, galera, olha o seguinte, o que é reciclar? É você pegar uma matéria, desmaterializar e fazer um novo produto, uma matéria. Você tem capacidade de fazer isso com o ser humano mesmo? Você jura que você tem capacidade de limpar o HD? Então, vamos usar o termo aperfeiçoar? Será que você tem capacidade de reciclar alguém? Então, aos colegas de RH, sugestão, vamos aperfeiçoar as pessoas, não vamos desmaterializar ninguém. Deixa eu aproveitar aqui, Wellington, porque acho que assim, quando os dois me trazem exemplos de líderes que não desejam seguir, eu queria fazer uma pergunta que me surgiu uma curiosidade. Eu tenho uma percepção sobre esse assunto, mas eu queria ouvir de vocês. Eu vou até te atrapalhar. Sobre assunto não, sobre eles. Por isso que eu quero entender deles. Durante essa carreira, esse tempo todo que vocês estão trabalhando, vocês já viram algum resultado consistente daquele líder que só bate, que é agressivo e que, putz, tem que ser pra hoje, tem que ser pra agora, tem que acontecer, tá tudo errado, você entrega o resultado, mas o cara tá ali machucando porque ele prefere machucar. Tem um conceito que foi muito parabenizado no passado, eu não vou falar agora porque existe o nome de uma empresa muito forte ligada a esse conceito, mas que quase todos os profissionais que passaram por ali cometem fazem tem esse tipo de comportamento. Eu queria entender se vocês já viram algum resultado consistente, que o cara é dessa forma, mas que isso dura 1-2 anos. O que eu penso é uma coisa, né? Pra mim é um resultado muito a curto prazo. Eu queria entender se vocês já viram isso acontecer a longo prazo desse tipo de profissional, na experiência que vocês aproveita a pergunta dele, só para vocês aproveitarem e responder algo sobre vocês, é o seguinte: o que vocês, do nosso livro de erro, que deve ter 200, 500 páginas, né, em erro de líder, porque hoje também são exemplos, mas com certeza na jornada de liderança vocês cometeram erro. Nossa. Então aproveita a pergunta dele, qual um exemplo de erro que vocês cometeram que trouxeram uma boa reflexão? Vê assim, se vocês já viram alguém tendo resultado, mas também você fala o seguinte: o que um desses nossos livros, porque se a gente falar de erro nosso, você quer o da página 1, você quer o da página 10, você tem... Mas qual um dos erros que você fala assim, putz, ó, eu fiz isso aqui e foi importante para minha evolução? Aproveitando só nas duas perguntas para vocês falarem se tem resultado, mas trazendo para vocês alguma coisa que, cara, todo mundo é normal. As pessoas erram e grande líder também erram, porque senão não, a gente pensa tudo perfeito, mas faz parte, né? Não existe perfeição. E aí? Sim, eu já vi vários exemplos assim, de líderes que são tóxicos, que têm esse tipo de comportamento chibatada mesmo. Isso. Não, porque tem que fazer... Mas deram resultado. Que nas reuniões do time falava quem errou, quem fez tal coisa, né? Trazia isso de uma forma muito negativa, perdurando por muitos anos. Contudo, porém, todavia, o que acontece? Toda casa cai em algum momento. Sim. Né? Se a gente olha para alguns anos atrás, esse tipo de comportamento, que é a cultura do comando e controle, perdurava. Hoje em dia não perdura mais, porque as pessoas hoje em dia estão nas empresas porque elas querem estar num ambiente psicologicamente seguro. Sim. Ambientes psicologicamente seguros trazem colaboradores 30% mais engajados,
20% mais comprometidos. Isso é pesquisa da Harvard Business Review. A gente sabe que é assim. Porém, a gente aprendeu um modelo mental e a gente repercute esse modelo mental. Aí entra na segunda parte da tua pergunta, que é o quê? Existe só líder que cura? Não, não existe. Esse é o mundo ideal. O mundo real é que todos nós temos atitudes tóxicas. Sim. Eu tenho, todos nós Sim. que temos em algum momento. A grande questão e a pergunta que muda o jogo é: o que eu quero fazer com isso? Como que eu quero ressignificar esses comportamentos? Só que para eu ressignificar, eu preciso ter consciência, eu preciso desenvolver o meu autoconhecimento, a minha autopercepção, para me ver de fora. De novo, leitura do ambiente. Perfeito. Se eu faço esse exercício como líder e me distancio, e eu olho para isso e falo, cara, não tá legal aqui. E eu faço isso todos os dias. Porque eu tenho conversas comigo mesmo, Antonella, aqui. Você não fez essa parada aqui, legal. Eu preciso melhorar, né? Boa. Então, assim, eu me analiso constantemente. Então, trazendo isso para minha realidade, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, né? Eu digo que a ansiedade, ela anda comigo e eu trabalho essa ansiedade. Eu faço exercício, eu faço meditação todos os dias. Eu me trabalho. Mas em algum momento pode ser que eu seja um pouco mais ansiosa e pode ser que eu afete a minha equipe que trabalha comigo por causa disso. Só que quais que são os mecanismos que eu utilizo para perceber se eu tô sendo ansiosa? Mas o que teve de... aproveitar agora que essa água tá batizada, estamos aqui falando, caraca, pô, pega que tá batizada, dá um exemplo assim, putz, isso aqui, de novo, sem precisar dar nomes e tudo, um exemplo que você lembra que assim, putz, isso aqui eu errei, eu recebi feedback, tem um exemplo que tenha desse aprendizado constante de evolução, um exemplo que... Vou falar marcou, mas não necessariamente a palavra marcou. Que você vem à mente assim do... Pô, cara, isso aqui eu dei mole. Quando você está desenvolvendo uma pessoa, né? Estou desenvolvendo uma pessoa da minha equipe. E a gente determinou um objetivo. Determinou com ela um objetivo. Determinou com ela um objetivo. E eu esperava que chegasse naquele objetivo na data X. Só que às vezes o que acontece? As pessoas não seguem as nossas expectativas. Ela vai seguir a expectativa dela dentro do processo de aprendizado dela. E aí eu vi que eu me frustrei. Porque eu tinha determinado uma coisa no meu modelo mental. Só que eu olhei para o meu modelo mental e eu projetei esse modelo mental na pessoa. Perfeito. E aí, quando eu vi, ela não estava no lugar onde eu esperava. Na verdade, ela vai demorar, sei lá, mais 2 meses para chegar naquele modelo. Então, daí, eu reajusto esse modelo para o modelo da pessoa. E aí eu faço retrospectiva. Mas aí essa pessoa deu certo? Depois deu certo? Até hoje. Que legal. A gente constantemente vai reajustando esses modelos mentais. Mas é um bom ponto você tomar cuidado de novo. Cada pessoa não adianta você falar o seguinte, você vai chegar aqui, cara, mas a pessoa tem outra bagagem que não necessariamente ao mesmo tempo. Que nem deseja chegar ali, né? E aí, você viu alguém dando certo e fala aí um erro teu. Eu pergunto isso, mas já lembrei os 10 mil aqui. Não, a área comercial, então, eu erro todos os dias, eu costumo falar. E eu vou falar por que eu erro todos os dias, mas eu gostaria de responder primeiro a pergunta do Adriano, que é muito boa. Não. Tinha um chefe que ele falaria nem F, para não completar a palavra. Que nem fudendo, gente. Que é no francês, né? Então. Não mesmo. E eu tenho um termo que eu tô tentando desenvolver, tava conversando com a Totó um pouco mais cedo, que são assediadores disfarçados de competentes. É mais normal do que parece. Bate. A pessoa, por ser engajada, por ser um bom profissional, por produzir, por ser um bom profissional, ela vai entregar. Sim. E aí, quem vai levar o bônus? Porque essa pessoa, normalmente, é uma pessoa que se vende muito bem para alta liderança. Então, essa pessoa vai levar todos os outros, né? Do feito, do resultado. E aquela pessoa ali, que é nada mais, nada menos do que um assediador, sai como um excelente competente. E isso tem muitos no mercado. Essas pessoas, inclusive, costumam dizer, isso é o termo e é legal, não, o problema da equipe é a execução. Quantas vezes vocês já ouviram falar disso? Não, é execução. O time tem problema de execução. Eu falo, mas espera aí. A gente só executa se tem um plano, se tem um direcionamento. Se você não deu o drive, se você não deu o planejamento, você pode dizer que a pessoa não está executando bem. Você não deu o direcionamento, não tem um planejamento para ser executado, um plano. Então, reflita. O problema tá na direção. Então, isso com certeza
não vai dar certo. não vai trazer resultados duradouros. Perfeito. E é importante a gente falar sobre esse tema, né? E muito vinculado com líderes que curam. E líderes que curam não é necessariamente aquele laissez-faire, né? Sim, perfeito, Ele perfeito. pode ser, inclusive, autocrático, desde que aquilo seja pensando em todo o ecossistema. Não, até porque assim, gente, E em determinados momentos. Sim. reforçando o que o Márcio falou. Cuidado, porque não necessariamente o líder servidor para determinada posição tem que ser um líder servidor. Então, cuidado muito bem com o ambiente e momento. De repente tem um mega líder e fala assim, para esse tipo de indústria, para esse tipo de... Não vai dar certo. Então não, porque eu sou o líder, eu sou desse jeito, vai dar certo em qualquer lugar. Não. A adaptação é completa, né? Boa. E aí, legal, porque o que você falou já vai agora puxar o gancho pro meu outro ponto. No início eu falei aqui sobre gestão, né? Modelo de gestão. Eu acredito, e é uma crença, talvez eu tenho muito que aprender ainda com a Tonton aqui, especialmente. De 3 modelos de gestão, de desenvolvimento participativo e por exemplo. Eu tento praticar isso, e é um esforço muito grande que eu faço diariamente para praticar. E quando você tenta ser exemplo, ou participar de mais as pessoas, ou desenvolver as pessoas, você gera uma expectativa. Né? E a gente da área comercial, que está no front, que tem que entregar o resultado na hora, não é no dia. Sei. Quando você conduz demais, ou quando você dá o drive demais em determinadas ações, o resultado pode e normalmente não vem naquilo que você desenhou. Perfeito. Diante disso, eu já tive vários momentos da minha vida que eu dei a direção, que eu falei que seria o melhor resultado e o resultado não veio. No sentido contrário também. Eu já tive colaboradores que me desafiaram, e tem uma coisa bacana, muito bacana no meu modelo de gestão, que é dar autonomia. Falaram, não, chefe, esse não é o modelo que vai dar certo, não é esse o melhor caminho. Perfeito. E a pessoa, através do resultado, me provou que eu estava errado. E aí vem uma frase que eu aprendi com meu cunhado, Lucas Jones, ele vai assistir também, que é desculpa, estou arrependido. E eu levei isso para minha vida corporativa. E eu falo isso muito com o meu time. Eu só conheci um, né? Então, eu falo muito, cara, não, chefe, nesse falo, desculpa, eu estou arrependido. Eu também erro. Perfeito. Claro. Então... E teve um que marcou um exemplo? Teve um. Teve um que eu passei 365 dias planejando determinado canal. Aprovei minha mesa de bar com o CEO da empresa, porque estava difícil nas reuniões, porque gerava muito debate. Então, na mesa de bar, falou, me dá um motivo aqui agora para eu aprovar esse canal, porque tinha que ter recursos da empresa. E eu fui e falei de bate-pronto, perguntei, pô, gostei, pode fazer o canal. Cara, deu uma merda. Horrível. Horrível. Me arrependo até hoje. Não fechem nada em mesa de bar. Coloquei pessoa, mas tinha sido o modelo, tinha dado certo. É o contrário. O modelo de bar, não, calma aí, vou dar o exemplo. Não. Eu vou fazer o contrário. Feche mesa de bar. É mais fácil aprovar. O problema não é o fechamento, o problema é assim. Excepção. Tem certeza que o que é pra fechar é um. Eu coloquei uma baita energia, escrevemos o canal. Talvez eu não tenha escolhido também os parceiros certos. Né? Perfeito. Tem porrada de talvez aqui. Mas não deu certo. E depois ele chegou pra mim e falou, eu falei que não ia dar certo. Eu falei, mas você aprovou. Então você tinha um pouquinho de esperança. Em outras vidas, esse modelo deu certo, deu super certo. Enfim, a gente erra todos os dias. Que bom, né? Não, e pegando que vocês falaram um pouquinho agora de exemplo, é só pra assim, toda vez que a palavra aparece aqui, eu gosto de perguntar, pessoal, só reforçando 2 pontos. Erros, evitem erros evitáveis. Cuidado com, não, errar é aprendizado, evolução. Erro é evitável, não. Mas também não tenho medo de errar. Aí eu vou inverter. Não, porque assim, cara, essa água tem que encher assim. Não, vamos criar uma bola pra poder... Cara, assim, erros evitáveis, não. E segundo, pros líderes. Cuidado com a punição severa. Porque não, errar é legal, vamos lá, mas se o cara errar, tu vai ser exposto. Aí ninguém vai querer evoluir. Então, é porque de vez em quando tem uns jargões, né? Errar, bom pra evolução. Aí o cara erra coisa que não é pra errar, coisa básica. Ou então o líder fala que errar é legal, mas se o cara errar, ele... Então, cuidado aí com jargões. Mas o que eu queria perguntar pra você é o seguinte. Falo muito de exemplos, de vocês, exemplos de líderes. Mas eu gosto muito também que nós somos acostumados, talvez como cultura, sempre olhar assim, o que tá ruim, o que eu posso evoluir, o que tá... trabalhar quarto-quartil, trabalhar... A gente acaba não aproveitando as coisas boas pra servir como exemplo e fazer mais coisas boas. Isso acaba sendo... eu prefiro ver... De novo, gente, sempre eu prefiro ver Big Brother, coisa de notícia ou notícia ruim pra lá e pra cá. Quando você fala de um Shark Tank, alguma coisa, ninguém nem sabe nem que existe. Coisas que pode levar pra cima. E nessa linha, e você lembrou isso porque o TED que eu fiz foi sobre legado. Se você parasse pra ver, refletir sobre uma pessoa, e aí tô falando só de vida profissional, pode ser pessoal,
que você marcou, que você deixou um legado, falando assim, pô, eu fiz isso pra essa pessoa sempre vai lembrar de mim. Porque da mesma forma que vocês deram aqui uns exemplos, são pessoas que você vai lembrar a vida toda. Elas marcaram a vida de vocês. O Perdigão, ele falou assim, teve um episódio que passou dele. Ele tava conversando com a gente aqui, não, porque virar imortal. Eu falei, cara, o que tem nessa água aqui? De imortal e assim... E na hora que ele tava explicando, eu entendi o contexto, que conforme você impacta as vidas das pessoas... Sim. Cara, você pode nem estar mais aqui, você está sempre sendo lembrado e faz. Inclusive, as pessoas podem mudar a atitude dela e mudar e uma onda. E se vocês parem para refletir, um exemplo que venha mais rápido, não vou nem falar o último, que uma pessoa que, ou alguém, ou algo que você fez, que você marcou, que você deixou aquele legado e que daqui a 5, 10, 20, a gente vai passar dos 100 anos, essas pessoas vão sempre lembrar ainda de vocês. Que marcou positivamente essa pessoa e que também acaba te marcando. Perfeito, perfeito. E até antes de vocês responderem, nós que somos apaixonados pelo ser humano, eu falo sempre isso, eu não sou bom em nada. Eu sou gestor, a única coisa que eu sou bom mesmo é aproveitar o que o time que trabalha comigo tem de melhor. Então gosto muito de experiência do cliente, falo de experiência do cliente antes do Brasil falar de experiência do cliente. Eu já praticava isso aqui. Eu fui ouvidor junto com esse rapaz na rua, então eu sempre gostei muito desse negócio aqui. Então, quando o Elito traz para vocês essa pergunta do fala alguma coisa, o legado que você deixou, cara, é um negócio muito assustador assim, porque a gente tá o tempo todo marcando a vida de alguém. Então, lembrar de um fato é bem específico. Então, eu fiquei curioso para saber o que marcou. Bom, o que vocês falaram me remete muito àquele filme Corrente do Bem, com o menininho do Sexto Sentido, sabe? Eu adoro aquele filme, que qual que é o mote do filme? Você faz o bem para uma pessoa e essa pessoa faz o bem para 3 pessoas. Perfeito. Que faz para mais 3, que faz para mais 3. É isso que a gente constrói como legado. Perfeito. Né? Quando a gente ajuda, dá suporte para as pessoas. Como eu tive pessoas que me inspiraram muito na minha carreira e na minha vida pessoal, eu peguei esses exemplos e eu falei, o que eu quero fazer com esses exemplos e como que eu quero replicar tudo o que eu sei, como que eu devolvo para a sociedade, né? Então, uma das coisas que mais trouxe conhecimento para mim foi implementar um programa de corrente do bem numa empresa que eu trabalhava. Porque eu falei assim, cara, as pessoas precisam ter esse acesso, né? Porque os líderes, na época, eram escolhidos de uma forma muito conservadora. Então, por exemplo, eu, que era mulher, a menina da inovação, né, disruptiva, tal, não era vista como líder. Por quê? Porque eu não poderia ser uma líder porque eu era inovadora. Porque o perfil e o estereótipo do líder eram pessoas mais conservadoras, que vestiam roupas brancas, pretas, cinzas, e eu era colorida do rolê, né? Então eu falei, cara, a gente precisa transformar esse mindset. E aí eu implementei um programa que a gente fazia essa corrente do bem custo zero. Então, o que isso me ensinou? Isso me ensinou que eu poderia impactar as pessoas. E aí tem casos, né, de pessoas que foram muito impactadas e que chegaram em posições de liderança, sendo que talvez nunca tivessem chegado ou sido cogitadas para posições de liderança. Não, mas aí, Tom, eu queria perguntar assim, você conclui, mas eu entendi que assim, tá dentro do teu contexto de inovação profissional, mas queria saber uma que você impactou direto, alguma pessoa direto. Eu ia chegar nesse ponto, que é o quê? Eu entendi essa corrente do bem, e aí o que eu percebi? Cara, eu posso impactar pessoas de inúmeras formas. Então, teve uma pessoa em específico que chegou para mim através do LinkedIn, a gente começou a conversar. Legal. E ela estava num momento de vida muito desafiador, estava com várias dívidas, mas era uma pessoa que tinha o quê? Muito potencial, que foi o que você falou. Você já conhecia ela, não? Não a conhecia. Tínhamos pessoas em comum, eu vi ali nas conexões do LinkedIn, começamos a conversar, e ela falou assim, cara, eu tô buscando uma oportunidade. Eu dei uma oportunidade para ela e eu fiz mentoria com ela. O que aconteceu daí nesse processo, né? Para até não me alongar aqui no exemplo, mas durante a mentoria a gente foi trabalhando as crenças, os medos, as barreiras, e essa pessoa conseguiu um emprego numa multinacional. Que bacana, que bacana. Conseguiu pagar as contas, hoje já está se recolocando em outra empresa, maior ainda, numa posição ainda melhor. Então foi muito legal. Por quê?
Eu Então, trouxe o meu melhor. Você E já ela me deu o con- melhor dela. Você já me convenceu a contratar você. Eu tô cheio de dívida, tô precisando. Todo mundo cheio de... Tô precisando. Não, vou mandar o LinkedIn lá, porque tá todo mundo nesse... Mas assim, Boa. ó, só um parênteses, Não. né? Um parênteses bem importante aqui. Por que esse processo funciona e aí não é sempre que funciona? Porque eu, como mentora, dou o meu melhor. Eu trago as ferramentas, eu trago, né, tudo que a pessoa pode fazer para evoluir. Perfeito. Só que existe o outro lado. que tem que caminhar até o meio do caminho e se comprometer. O que quer dizer se comprometer? Essa pessoa vai ter que olhar para as dores, para os desafios, para as crenças limitantes. E dói. Dói porque é do ser humano. Tem que olhar para as sombras. Não existe evolução sem olhar para as sombras. E sem dor, né? Não existe evolução. Ó, deixa o Márcio falar, porque tem um ponto que ela fez que é o motivo da minha provocação da pergunta, mas... Então faz a gente pensar bastante, né? Eu gosto. Eu tava aqui fazendo algumas reflexões. Eu vou citar um dia que marcou muito a minha vida, porque eu consegui impactar a vida de uma outra pessoa. Legal. E vou fazer aqui também, vou até citar o nome de uma pessoa que fala bastante de um modelo que eu utilizo e que aquilo também fez com que a pessoa se transformasse como gestora. O exemplo que eu vou citar é da nossa mãe, que dia 1º de abril, parece mentira, ela partiu para outro plano e tá olhando a gente agora lá de cima. Com certeza. Em 2014 ou 15, eu fui convidado para fazer uma palestra em Salvador, em uma universidade, Unifax, onde eu formei, por sinal. E o tema era, um tema que eu tinha criado naquele momento, era motivação para negociar. Tipo, o que te move para determinadas negociações, né? Porque motivação é mover para ação. Sim, sim. Então, o que te move? E eu convidei minha mãe. Minha mãe era uma pessoa que estudou 2º grau, era dona de casa, depois teve algumas pequenas empresas, mas era uma pessoa com uma visão muito limitada de ambiente corporativo, né? Nunca tinha estado de uma empresa. E não sabia que era bater um ponto, né? A não ser na adolescência dela e tal. E eu levei minha mãe e levei minha esposa. Pra assistir lá Pra assistir a palestra. Devia ter umas 150, 200 pessoas. Palestra muito legal. E no final da palestra, minha mãe me chamou e falou: eu nunca imaginei que eu pudesse aprender tanto em 2 horas com o meu filho. Eu cheguei a ficar arrepiada, assim. E aquilo me marcou. E talvez isso tenha também condicionado também ali algumas coisas da minha vida profissional a seguir nesse caminho. E Cara, que essa também era sensacional, sensacional. 19 anos em um corpo de 62. Ela jurava que tinha 19 anos, minha mãe. Partiu com 62. E a outra eu vou citar um profissional que trabalha comigo há muito tempo. E eu não sabia que tinha impactado a vida dela. Eu tenho um modelo comigo de gestão que é sempre dar autonomia, né? Faz parte do desenvolvimento da pessoa. A pessoa agir no seu natural, bem, no que acredita. Então, todas as vezes que eu vou colocar, eu tenho um costume na rotina de fazer um comitê semanal comigo. E aí, todas as vezes eu chegava na semana e você tende a... Pode continuar. Essa é a vodka, né? É a voz, tá botando a voz. E eu sempre procuro falar assim, olha, a minha sugestão é essa. Então, isso é uma marca minha que as pessoas vão dizer. Eu sempre falo, ó, a minha sugestão é essa. Até meus funcionários comigo no one-on-one, não, a minha sugestão é essa. Ainda tem? A minha sugestão é essa. A minha sugestão. E é impressionante, porque normalmente você não vê um chefe ou um filho falar minha sugestão. Ele fala, vai e faz assim. Eu acho melhor fazer assim, vai fazer assim, vai não. fazer assim, faça assim, eu estou avisando que se não fizer assim, o resultado vai ser Y. Enfim, eu tenho o meu modelo. E no meu modelo eu falo muito sobre sugestão. E eu tive recentemente uma colaboradora, Dandara Ramos. Eu vou falar o nome porque eu adoro liderança feminina. Você conhece a Dandara? Tem vários exemplos de liderança feminina aqui, mas a Dandara é impressionante. A Dandara é de uma garra e de um poder de execução maravilhoso. Depois dos R$10, Dandara. Eu vou te cobrar isso. E esse feedback que eu vou dar por sinal veio através do marido dela, o Frank. Ele falou, vou confessar uma coisa pra você. A Dandara vem falando bem de você e tal. Enfim, acabou que aquilo marcou. Por quê? Porque quando eu mudei de empresa, eu já tinha sido diretor dela em uma empresa e eu fui ser diretor dela em uma outra empresa. Era uma executiva, gerente executiva. E quando estava no momento de apresentação, muita gente não me conhecia. Era um time robusto, 500 pessoas. Eu tive times muito grandes na minha vida. E uma das pessoas falou, a Dandara estava falando super bem de você. E uma coisa que ela falou
é que a gente vai ouvir muito você falar a minha sugestão. E ela implementou isso no modelo dela. Que e ela fala pra mim, ó, tem uma coisa que eu aprendi com o meu chefe. Ela fala pra mim, a minha sugestão é essa. Boa, e eu acho isso legal porque eu falo assim, você não para de condicionar as coisas ao único modelo que você conhece. Dê a oportunidade das pessoas te surpreender. Apresente a sua sugestão. Se aquilo encaixar no modelo que a pessoa já pensa e acredita que aquilo vai trazer um resultado positivo e duradouro, que faça. E vocês juntos vão marcar com resultado, seja positivo ou negativo. Perfeito. Eu queria emendar um pouco aqui. Eu gostei muito. Não, tu vai mandar pergunta? Não, só para fazer um fechamento. Eu gostei bastante aqui, mas eu queria um complemento um pouco. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo. Eu sei que. Boa. Mas eu faço questão de contar isso, porque para mim. E aí você vai entender por que eu peço esse complemento. Quando eu trabalhava na mesma empresa que esse rapaz aqui, eu também assumi a rede social. Todo mundo reclamava que a rede social não dava certo, me deram a rede social. E um dia chegou ao meu conhecimento que existia um garoto no interior lá do Ceará, eu não sei qual que é a cidade, eu não lembro, acho que era Nova Russas. Que o garoto ele tinha hiperfoco no símbolo da Oi. Ele era autista com hiperfoco no símbolo da Oi. A empresa era Oi. Uhum. E esse garoto faria aniversário em X dias. Lembra disso? Lembro disso. Isso mexeu comigo de tal forma. Eu era um profissional, respondia direto ao CEO da empresa. Sensacional. E na época o Marcos Mion era o garoto propaganda da Oi. Ele é referência no combate dos direitos e tudo isso. Isso é muito bacana. Eu acho, eu sou sensacional. E aí eu consegui, através do marketing, que ele mandasse um vídeo pro garoto. E a gente conseguiu decorar todo o brinde, a gente conseguiu decorar o aniversário do garoto. Aquilo ali, depois eu fiquei em contato durante esses X dias direto com a mãe do garoto. E a gente conseguiu enviar tudo para casa do garoto. Isso mexeu de tal forma com aquela família que depois, cara, a família começou a postar bastante coisa da empresa. Ficou um negócio. O CEO postou no LinkedIn dele, então ficou um negócio muito legal. Eu conto isso porque, primeiro, eu tenho muito orgulho. E segundo, é para mostrar que eu queria entender um pouco desse impacto que vocês tiveram sobre a vida de alguém, mas fora do ambiente profissional. Eu queria, porque a gente está falando muito de vocês aqui, eu queria ouvir isso. Mas falou da nossa mãe, eu queria ouvir ainda um pouco mais sobre... Fora do... Mas antes, só pro tema do impacto, por que eu pergunto o tema do legado? Porque assim, a gente não vive numa vida tão corrida, porque o contexto, o correto é isso. E aqui refletindo, por exemplo, o que eu achei que quando a Tonton falou aqui, a minha cabeça vai dar mais porrada em mim. Por quê? O mais bacana não foi a vaga, não foi isso. Ela falou assim, calma aí, deixa eu me entregar um pouco para ajudar a pessoa. Sim. Porque a gente acaba ajudando, mas ajudando... Vai. Quando você falou isso, teve duas situações que me veio à cabeça, uma coisa que aconteceu hoje. Teve uma pessoa que falou, tem uma amigona, fera, que tá na Sandambev, coisa e tal. Putz, você conhece todo mundo, tem vaga. Naquele momento eu tava com a minha agenda mais tranquila, eu falei, não, legal, eu olhei rápido assim o currículo e vi que era bacana. Me manda uma mensagem pra ela. Vamos trocar uma ideia, 20 minutinhos por vídeo, só tu me falar um pouquinho o que você tá pensando pra eu ver se eu consigo encaixar. E assim, parei, ela me explicou, falei aqui que não sei o que, depois conhecia. E, Rafa, beijo. Mulher era fera, trouxe pro nosso mundo. Não sei se esse Adriano e já tá voando com uma outra empresa aí, já era executiva. Foi. Só que quando você falou sobre isso, tem várias pessoas que me pedem ajuda, eu pego, não, calma, deixa eu indicar pra lá, mas só passa. Hoje de manhã, recebi uma mensagem quase, não sei se era 7. Um executivo de uma empresa que eu conheci há pouco tempo, mas, cara, super gente boa. Putz, cara, fui desligado, tô morando em tal lugar, será que tem alguma coisa em São Paulo, tô com a família. Foi automático. Cara, me manda um currículo que eu vou repassar pra todo mundo. Só que quando você acabou de falar isso, mas calma aí, cara, por que eu não troco uma ideia? Tirou 20 minutos pra também fazer a mesma coisa que eu já fiz com alguém. E que deu certo. E por quê? Porque normal, essa coisa de deixar legado, deixar uma marca, por mais que a gente, como líder, te deixe todo mundo, será que a gente não conseguiria fazer mais? Sim. Será que eu tô aqui em São Paulo, eu vou perguntar aqui, esse exemplo que eu dei aqui várias vezes. Onde é que é o metrô mais perto? Eu pergunto pra uma pessoa. Automaticamente fala, esse cara é de São Paulo, porque... Aí o cara fala assim, direita ou esquerda? Eu falo assim, não, calma aí, direita ou esquerda? Ué, você tá indo pra onde? Só pra saber se é melhor sair de metrô e de... Só em você. Cara, deixa eu parar e deixa eu ver se eu consigo ajudar de verdade, porque quando você ajuda passando, eu acho que a gente pode deixar mais marcas. Concordo. Então eu acho que a gente deixa muitas marcas pelo que a gente faz, mas
se eu, em cada momento, calma aí, deixa eu parar para realmente te ajudar, deixa eu ver o que você tá precisando. Em vez de ser no automático, gente, não vai dar para fazer sempre. Nossa vida é automática. Mas só pelo simples fato de a gente parar aqui, calma aí, deixa eu ver se em vez de eu ajudar assim, eu posso ajudar melhor ainda. Eu acho que a gente consegue deixar muito mais legado nas pessoas. Então, essa aqui é uma pergunta que eu gosto de fazer, provocação para um executivo. Gente, porque é corrido demais. Sim. E a gente acha, e a gente tá ajudando de coração. Mas talvez 2, 5 minutos que você fale, ou dá um direcionamento, ou calma, aquela pessoa assim, putz, cara, ele realmente parou pra ter o cuidado. Não é que ele já não tava ajudando. E que eu acho que a gente pode fazer mais... deixar mais esse ponto na sua carreira, e depois vocês, por favor, voltem na minha pergunta. Não, a gente vai voltar. Impactar a vida, mas pegando aqui o gancho que o Wellington acabou de falar, quantas vezes vocês já foram conversar com algum líder de vocês e a pessoa nem olhou pra você? A pessoa tá aqui, você tá falando, ele tá aqui olhando pro computador. E, cara, eu tinha 19 anos quando eu virei supervisor, quando eu me tornei um gestor. Super shopping. Eu tinha 19 anos e ali eu já ouvia falar, cara, pelo menos olha pra pessoa. Não, cuidado com a autonomia. Pelo menos olha. Cuidado com a autonomia. Não, e aquele gestor que faz um trabalho legal de autonomia, não, confia em você, vai lá. Mas na verdade ele quer uma... Não é nem delargando, mas naquela hora você queria uma ajuda, uma reflexão. Eu confio tanto em você. Não, vai lá, cara, toca a tua vida, toca lá. Mas na hora que você procurou. Então, e aí só pra complementar o que você falou, que eu acho que assim, e aí, pessoas, conectem as pessoas que estão em volta dos seus liderados. Sim. Porque o exemplo que você trouxe pra tua mãe, e eu sou pessoa emotiva, lembra essas porras, começa a ficar... A gente fez um negócio, não era um momento, um negócio que pra mim não tinha nada demais, mas eu sempre gostei de falar assim, gente, teu trabalho é muito maior do que isso aqui. Sim. A gente falava isso lá, né? Cara, telecomunicações, tu salva vidas, pessoas se conectam, na pandemia fez isso. Você não tá aqui, o que você faz? Eu falava com isso para as operações. Você chega em casa, um amigo pergunta, não, eu sou um atendente de conta. Não, cara. Você consegue botar pessoas conectadas, você consegue fazer isso, você salva a vida. Olha quantos milhões de pessoas, é muito maior. E aí teve o João Pedro, cara, um abraço, era um VP da Oi lá, eu falei, João, a gente precisa fazer uma campanha pros gestores. Quando eu falo gestor, é diretor, gerente. Acho que o Adriano tava lá na época. Eu tava na época, eu lembro. Lembra da conta? Lembro. Aí o que a gente fez? A gente fez um desafio de gestor. Por quê? É normal você fazer para operador, para supervisor, o tempo todo. Mas essa galera, a diária depois, ninguém faz porra nenhuma pra eles. Não faz. E aí, eles toparam na época também, mas assim, putz, os caras compraram a ideia, mas a gente falou o seguinte: estatística, vamos fazer aqui um desafio, estatístico, se você melhorar esse resultado, a gente economiza dinheiro, e parte desse dinheiro a gente faz, não é assim, vamos gastar. Fizemos, e tem gente que não foi, não ganhou, fizemos. Então o que eles faziam? Era o final de semana no Rio, no clube médico com acompanhante. Então tinha gente... Eu não estava. Não foi, não estava. Eu não estava lá. Só que assim, até hoje, é porque eu recebi há 2 semanas atrás, você falou isso, um feedback sobre isso. Eu tenho vídeos lá. Só que o que eu fiz? Pessoas, eles iam na quinta-feira pro Rio de Janeiro, passavam a quinta-feira, e assim, não, tem diretores que foram, mas tinha gente, mesmo gerente, que nunca tinha nem andado de avião. Coordenadores e gerentes. Na sexta pela manhã, eu fazia ele levava pro auditório para fazer uma palestra para eles meio-dia ia pro médico. Pro clube médico. Só que o que era a palestra? Era falar o seguinte: o João tá com os parentes, deixa eu te falar um negócio. Olha aqui o trabalho do seu filho. Olha o que ele entrega, olha o impacto. Aí tinha depoimento de cliente, que não sei o que. Tipo assim, pro teu parente ter orgulho de você. Mas o que eu fiz? Não, invertido. Agora deixa eu falar um negócio, deixa eu agradecer você. Reunião, ficava até tarde. Você que tá com teu filho, você toma conta. Olha a importância de você para ele. Cara, todo mundo até hoje fala assim, é melhor do que ter ido pro clube. É sensacional. Eu conhecer o que ele fez, mas você agradecer a esposa do cara. Agradecer a mãe do cara. Por quê? Porque as pessoas acham que só você trabalha, mas você ficar tomando conta do filho... Nossa. E isso ajuda pra cacete. Eu lembro essa porra fica... Então só porque foi o que você falou pro cara da tua mãe, cara. Sim. Fudido. Mas vai lá, volta na tua pergunta lá. Galera, obrigado aí. Você lembra essa porra? É foda. Bom, vai lá. Muito bom. Então, muito exemplo, bom. né? Me relembre, então, o que era? E, gente, caraca, ó, a gente tá falando aqui, já passou muito de 1 hora, já estamos indo pra linha final aqui. Nossa, já passou. Então, eu vou dar um exemplo da minha tia. A minha tia tem 88 anos. Sempre foi uma mulher, assim, que me inspirou muito na minha vida. Ela, muito jovem, numa época que mulheres não trabalhavam, ela foi para a Alemanha e ela conseguiu um emprego lá sem falar uma palavra em alemão. Acabou que ela ficou lá há 32 anos trabalhando na Alemanha. E é muito interessante porque
ela sempre me inspirou. Mas acho que faz 1 mês, 2 meses, ela me trouxe uma situação que foi muito fofa, que vale a pena compartilhar. A minha tia ainda dirige. Vai pra cima e pra baixo. Ela tem um Fiestinha, ela vai com a Fiestinha dela pra cima e pra baixo. Eu quero muito ela na minha vida pra poder sair beber. E ela dirige. E ela teve que renovar a carteira de motorista. E ela tava nervosa pra ir renovar a carteira de motorista dela, né? E daí ela falou, eu falei, não, tia, vai dar tudo certo, eu tenho certeza, você dirige super bem ainda, né? Considerando a idade e tudo, ela tem problema de vista. E daí, incentivei ela aí, né? Daí, o que ela falou pra mim depois? Ela falou assim, fofinha, ela me chama de fofinha, né? Daí ela falou assim, fofinha, você não sabe o que me ajudou no exame pra renovar minha carteira. Eu lembrei que quando você foi para a Amazônia fazer eu fiz uma imersão com uma pajé feminina lá na Amazônia, fiquei 20 dias lá, fazendo dieta de pajé. Isso, água, açúcar, sal, muito enfim, bom. Né, resumo da história. Mas o que eu aprendi lá, que a pajé trouxe para mim no momento, principalmente de transição de vida, da transição da minha carreira, ela olhou para mim e falou assim, Antonella, o espírito do medo não te pertence. E aquela frase ficou muito pra mim. E eu contei essa frase pra minha tia, e eu conto no livro, né, que a pajé me falou isso, e eu levo esse mote várias vezes, quando eu tô com medo de fazer alguma coisa, eu falo, espírito do medo, esse medo não te pertence. E aí ela falou, fofinha, eu falei pra mim mesma, o espírito do medo não me pertence. Que delícia. E ela passou, e ela renovou. Que maneiro. E ela muito bom. Putz, cara, então, incrível. Assim, uma história maravilhosa, porque assim, foi uma das pessoas que eu mais admiro da minha vida, que é a minha tia, que assim... Cara, que incrível, que incrível. E quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, muito bom. ela levou isso pra vida dela. E foi um momento, né? Você não precisou de uma história, você teve um momento. Por isso que dá pra gente impactar bastante, entendeu? Normalmente impacta, muitas vezes a gente não sabe, né? Sim. Isso é legal. Tem uma frase, fazendo conexão, tá no livro de um grande palestrante do Brasil aqui, que diz assim, 99% das coisas que nós temos medo não acontece. Não. E 1% que acontece não é de tamanha intensidade que imaginávamos que seria. Exato. Então, tem muita conexão A com o que você falou. mente. É exatamente. Boa, a mente, Até por conta do nosso modelo mental, né? Que faz a gente olhar para os dois lados de uma pistola atravessar, sendo que é sentido único. Não é verdade? Verdade. E eu vou citar um exemplo fora da minha vida profissional. Porque como gestor, assim como o Adriano também comecei como gestor muito cedinho, são mais de 20 anos praticamente como gestor. Eu tive time de 799 pessoas. Então, na vida profissional, estou convicto que consegui impactar positivamente a vida de muitas pessoas e outros também não querem ser líderes como eu fui. Também errei bastante, como nós falamos há um tempo atrás. Mas tem, na minha vida pessoal da arte marcial, acho que tem umas coisas bem bacanas. Nós estávamos falando antes aqui, né, sobre uma pessoa que treinou comigo a arte marcial, era uma pessoa que tinha cometido alguns erros na vida. Eu mostrei para essa pessoa o caminho da luta, da arte marcial, e essa pessoa encontrou um caminho bacana na vida dela e se transformou. Legal. E ainda no ambiente da luta, eu tive uma outra pessoa antes dessa pessoa, e quando eu conheci, ele vendia água de coco em Salvador. Ele vendia água de coco e o chefe dele naquele momento, ele era o chefe, não era um líder, dava para ele R$100. Só que não dava R$100, ele tinha vindo do interior, era uma pessoa que não tinha estudo, uma pessoa muito humilde, ele era novo, 16 anos. E dizia pra ele que estava dando, era R$30 pra ele pagar a aula de boxe, eu vou chegar na aula de boxe, mas no momento que eu conhecia eu não sabia dessa realidade, e 70 dizia pra ele que estava guardando, ou seja, ele tinha um prato de comida, um lugar pra dormir, Um trabalho de escravo. era análogo à escravidão naquele momento. Faz muito tempo, tem, pra ser mais exato, 20 anos. Em janeiro completou 20 anos, 21 anos completou em janeiro. E eu fui tomar uma água de coco com um amigo meu da luta, e a gente tinha a brincadeira de abrir o coco, coisa de adolescente. Abriu o coco com soro, né? Tá, pra todo mundo ver. Acho que era aquela coisa assim, era muito mais. Você vai quebrar com a cabeça. Ele poderia, né? E aí ele ficou impressionado. Ele, nossa, vocês fazem uma luta? Ele falou, a gente faz boxe e tal. Boxe na Bahia é um berço, né? Sim.
A gente tem o Belmarx lá, né? Que treina todo mundo na corda. No corda da carnaval. E é uma coisa sensacional, assim como a capoeira e outras artes. O Brasil como um todo, né? O país é um país de superação, a gente está vendo isso agora na Paralimpíadas, né? E muito legal, porque quando ele falou isso, ele falou, pô, o meu sonho é aprender boxe. E nós estávamos a 300, 400 metros do lugar que eu ensinava. Tinha acabado de começar a dar aula nesse lugar. E eu falei com ela, cara, aparece lá na academia que eu vou te ensinar. E ele foi, mas ele era muito ruim. Ele era muito ruim. Ele era péssimo. Fazer a voltada dele, ele não sabia nada. Ele não tinha Dá um soco aí, chuta. Não, e é legal, porque é aquelas coisas que fazem a gente melhorar, né? Sim. Porque quando ele chegou e ele falou aquilo pra mim, e ele falou que ele é o sonho, eu falei, cara, meu cara vem do interiorzinho, não sabe nada. E ele falou, meu sonho. E eu falei, se você se dedicar, eu vou te ensinar. O meu grande case de sucesso da luta é essa. E ele, daquele dia, ele era o primeiro a chegar. Ele já tava correndo, ele já tava com a bandagem. E foi pra seleção brasileira de boxe. Que legal. Um cara excepcional, muito melhor do que eu no boxe. Muito conhecido na Bahia, as pessoas conhecem ele lá em Salvador muito. E eu pude ajudar ele não somente no boxe. Porque quando ele falou pra minha realidade, a primeira coisa que eu fiz foi achar uma academia pra ele, que tinha lugar que dava um lugar pra ele morar, que assinava carteira, que dava o trabalho pra ele limpar os pesos, arrumar e treinar de graça. Pra treinar. Então ele saiu de uma renda de R$100, que ele não tinha os R$100, pra um salário mínimo, só me engano naquela devia ser alguma coisa na casa de R$275, R$300. Sim. Adquiriu uma profissão, porque ele começou a fazer manutenção. Virou segurança e hoje é casado, vive bem, anda com sua moto, tá tirando onda por aí, legal, já tá com quase 40 legal. anos. Então o Alisson, o nome dele é um... Parabéns. É um case, essa me chama de pai, tem minha idade. É? Então parabéns, parabéns você e Alisson também tem atitude de querer, né? É porque não depende só de quem tá influenciando. Lembra? Acabou de dar um exemplo, né? Isso, ela falou, um vai até a metade, o outro vai lá e completa a metade. Então precisa ter os dois interessados nisso. Então, indo agora pro fechamento. Gente, por isso eu falei, se deixar a gente fica aqui até amanhã, porque eu já tinha pensado várias perguntas, mas se não, a turma... Gente, é bom pra vocês que eles vão ter que voltar, porque a brincadeira aqui, a gente vai ter que gravar outro. Só pra relembrar um ponto aqui que o Márcio falou, gente, assim, seja humilde pra aprender. Mas também seja generoso para compartilhar quando você chega lá em cima. Sim. Porque normalmente a gente que ensina, todo mundo que ensina, aprende mais até do que quem tá ensinando. Porque você precisa, para ensinar eu preciso melhorar. Então deixa eu estudar mais, deixa eu ver coisa diferente. Então essa questão do compartilhamento de ajudar é bom pra gente também como pessoas. Você começa a ver no outro os seus defeitos, as suas oportunidades. Você começa a observar, no caso da arte marcial, trazendo esse paralelo. Você começa a ver, mas eu também faço assim esse movimento, olha... Tá errado. Tá errado, né? Então você começa a evoluir. Boa. Então, pra fechar, o que eu queria é o seguinte. Legal. Quem é o Márcio? Quem é a Tonton? Quando nós estamos pensando zero ligado a coisa de trabalho. Nem de luta, nem de trabalho, nem do livro, de nada. O que vocês gostam de fazer como lazer, naquele momento de relaxar? O que vocês gostam de fazer? E um superpoder. Fala assim... Ó, isso aqui, se a família, se os amigos precisar, pedem pra mim. Isso aqui, eu que sou o melhor, eu sou o campeão mundial de bola de gude, sei lá. O que aquela coisa fora, nada a ver com o trabalho, que você fala assim, cara, esse aqui é o meu superpoder que minha família, meus amigos, seja quem for, sabe que esse aqui eu sou bom. Então, o que vocês gostam de fazer que não tem nada que se alguém pode esbarrar com vocês em algum lugar ou vai saber o que vocês estejam fazendo? E o que é um superpoder de vocês? Bom, quem é a Tonton? Viajante, óbvio, né? Amo viajar, amo conhecer pessoas. Aprendiz, estudiosa. Tô sempre buscando melhorar. Um hobby, o que você gosta assim? Gosto... Se pegar você num sábado, num domingo, que você não esteja viajando. Ela gosta de coisa fácil. Natureza. Vai pro Everest. Natureza. Pra Mas mim, natureza hard mesmo, não é aquela coisa de pra fazer trilha, essas coisas de... Não, tudo. Eu adoro. Mas vai todo mundo, a família toda, leva todo mundo. Levo a família inteira, levo o marido, levo os filhos, levo todo mundo. Não, fim de semana passada a gente encontrei um restaurante ali perto de Curitiba, né? Numa cidade pertinho. E falei, vamos todo mundo.
Porque, assim, quando você cria experiências, cria vivências. Sim. Eu gosto de criar vivências. Boa, boa. Então, a natureza me reenergiza. A vida é tão corrida, o dia a dia é tão corrido, que, assim, pra relaxar, eu gosto muito isso dessa filosofia de conectar com a natureza. Com a natureza. Isso me reenergiza. Então, pra mim, não existe vida sem natureza. E o que você é... Ó, tá, todo mundo que... Não, isso aqui pede pra ela que é o pessoa. superpoder. Ai, não sei, fiquei pensando, difícil isso. Que é aquela coisa, não, vamos... Não pode isso, mas vou falar, pô, não, vamos uma viagem. Não, pede pra ela que vai organizar, ela que sabe o roteiro, sabe tudo isso aqui, Fábio, todo mundo... Eu fiquei pensando, eu acho que talvez essa questão das viagens, assim, como organizar uma viagem, tem muito familiares, amigos, sempre me perguntam, né? Ah, tá, você foi pra tal lugar, como que você chega lá, o que você precisa fazer? Isso me veio muito. Mas tem alguém que dá melhores conselhos do que você, porque sua tia apaixonou no conselho que você deu. Então talvez você tenha impactado bastante sua família com relação a suas reflexões. Eu acho que sim, muito no sentido do autoconhecimento. Entendi. Muito no sentido do Legal. autoconhecimento. Porque, assim, eu sempre fui uma buscadora, desde muito cedo. Então, comecei terapia muito cedo, fui fazer terapias holísticas, já fiz constelação, numerologia, Entendi. astrologia. Que legal. Eu adoro experimentar coisas novas, Entendi. né? Então, talvez isso... esse é um bom ponto. Esse é um bom ponto que eu nunca tinha parado para pensar. As pessoas vêm me perguntar muito sobre isso, inclusive minha mãe e minha tia. Perfeito. A minha tia começou terapia agora. Ó, Ela já tinha feito vários momentos da vida, mas agora ela também voltou pra fazer. Boa. Porque eu incentivei Essa também, renovação da entendeu? carteira já... Então, mas já foi Acabou com ela, ótimo. Precisou. Eu não sabia que o Wellington faria essa pergunta, mas quando eu perguntei no impacto na sua vida, foi justamente para entender como Não é você algo se- que me veio assim muito fácil, entende? Sim, Algo que entendi. eu tive que pensar. Mas Boa. eu acho que nesse sentido, assim. Perfeito. Tá vendo aí? Depois tem que inventar o nome de super-herói. A super Conselheira. transformadora. Super... Conselheiro. Tonton super Encorajador. conselheiro. Boa. E eu sou assim embaixo. E você, cara? E aí, o que é o... O Márcio, cara, apaixonado por esportes. Pego onda. Não faço bem, mas pego onda. Jogo futebol. E sábado de manhã, você falou, amanhã eu vou estar no campeonato de futebol. Acabando com a vida do meu parceiro, mas eu posso falar presente. Então, apaixonado por esporte. O jiu-jitsu é uma paixão que eu tenho há muitos anos. O boxe eu parei há muitos anos, mas o jiu-jitsu, o futevôlei, pegar onda. Fiz uma viagem maravilhosa, realização para Maldivas, uma surf trip fazer lá. também, bem legal. Então, eu sou apaixonado por esporte, mas é uma coisa que eu amo. E eu não posso. Eu falei tantos nomes aqui, não falei de uma pessoa que é quem me ajuda a conduzir tudo isso, que é a minha esposa. Legal. Doutora Sarah Jones, é advogada. É. Especialista em LGPD. É a mulher Boa. que me ajuda diariamente, são quase 24 anos juntos, então é uma vida ao lado. Então, estar com minha esposa, estar com minha filha de 2 anos e 4 meses, é o que eu mais amo na vida, é deitar no chão, girar, voltar, vai pra lá, vem, papai. Pra mim, não tem coisa melhor nessa vida. Que top. E uma coisa que eu tava pensando também, uma coisa que grita, isso grita. Falar Márcio é pra integrar pessoas. Impressionante. Meus amigos falam, vamos juntar a galera, deixa eu achar. Manda Márcio organizar aí, que ele junta todo mundo. Se eu for organizar, um pouquinho só. Porque eu sou chato. É. Eu sou chato. Eu Ai, começo Márcio, eu a... vou te Você não vai não, chamar é? pra organizar churrasco. É. Você não vai não? É como assim? Não, eu sou daqueles que eu ligo. Falo, você não viu que eu mandei uma mensagem no grupo? Pô. Não, porque eu tô trabalhando. Eu sei, por isso que eu tô te ligando. Vai lá. Vai Boa, lá. boa, Então, assim, boa. Eu gosto Boa. de estar junto com as pessoas. Excelente, Eu gosto de estar excelente. junto com as pessoas, que é um momento de troca. Boa. Eu tenho curiosidade. Eu fiz a minha rede social, o Instagram, marciopaiva.consultoria, sábado passado. Aham. Não tem nenhuma semana. Porque eu sempre gostei de estar presente dos lugares e eu acreditava muito que a rede social te distanciava do presencial. E toda vez que eu estava com meus amigos e familiares, eu gostava de estar presente com meus amigos e familiares. E eu achava que aquilo tirava as pessoas. Então, Aham. eu lutei muito para construir. A Tonton é uma das responsáveis de hoje eu ter uma rede social e tá fazendo uma transição na minha carreira Aham. para impactar mais pessoas. Ó. E é impressionante, é interessante falar isso, porque agora eu vejo a necessidade de estou reencontrando pessoas que eu não via há muito Que tempo. Mas legal. integrar pessoas me faz bem. Estar no meio de amigos e familiares Boa. me faz bem. E aí, qual vai ser o super nome? Super... Super integrador. super amigos, super amigos, super amigos, né? A gente vai juntar, ó. Boa, boa. Não, Muito e excelente. é legal porque, assim, tem um lado A e B da rede social, mas a rede social me trouxe de novo pra perto muitos amigos da época de infância. E tem grupo lá de escola, assim, aquele projeto que o teu amigo que era de primeira série. E qual era o apelido? Não, eu tenho uma frustração de apelido. Por quê? Porque como meu nome, Wellington, já não era comum,
todo mundo com apelido e eu... Capital da Nova Zelândia, Wellington, tá? É escrito que era Wellington igualzinho. Não tinha. Então tinha de amigos de casa, de família nem. Por quê? Porque eu era mais novo. Mas eu achava que, pá, isso aí é natural. Não era apelido. Todo mundo... Porque naquela época... Tu botava o apelido nos outros. Não, todo mundo tinha. Nada pegava em você. Não, porque o nome já era diferente. E esta era uma frustração, porque era legal. Pô, todo mundo tem apelido, só eu que não tenho. Sabe? Assim, gente, sem... Não tinha bullying, porque não tinha as maldades que hoje em dia algumas pessoas fazem, porque todo mundo botava... E se ficar puto é pior. Aí pronto, e depois acabou. Tinha bullying, mas era outro. Mas era outro. E se você piorar, né? Mas acabava indo nessa linha. Só, o que eu queria? Agradecer, só pra aqui pra câmera, de novo, deixa eu olhar pro lado de cá. Pluris, A5 e Nice, Uso Digital, Live Person, Iuvo, Clientes SA, Podspace e Bidu. Não prometi pra vocês que ia ser um dia incrível. Olha o que esses 3 feras aqui levaram de reflexões. A gente tá fazendo aqui já a 1000 e você aprende. Muito obrigado por vocês viabilizar isso aí, né? Os 4. Por que não 4? Foi sensacional. Teve emoção. Teve, não, cara, aqui eu saio daqui. Bucolismo. Eu falo assim, eu sou uma outra pessoa depois que começou isso aqui. Porque você, conhecendo as histórias, e de amigos que você frequenta, coisas que você não sabia, que você acaba nisso, e traz diversas reflexões que pra mim isso aqui mudou, eu realmente sou uma outra pessoa. Então o que eu queria, pra fechar, que era uma rodada de arroba, só pra quem quiser conectar, acompanhar, fazer mais de vocês. E, ó, o livro, hein? Olha o livro, peguem lá, comprem. E que vocês dessem um presente final, um recado final pra quem tá iniciando carreira, mudando de carreira, quem tá pensando no equilíbrio, vida pessoal, o que vocês quiserem. Assim, pense quem tá assistindo ali seja um familiar seu, uma pessoa muito querida. Qual é a frase ou a mensagem final que vocês dessem presente? Mas queria de novo agradecer muito vocês terem topado. Obrigado, Adriana, por não só por estar aqui, mas para trazer essas 2 pessoas incríveis aqui para conhecer um pouquinho mais e que acho que a gente vai estar muito junto por aí. Foi um presente aí que você... É o início de uma nova história. Que você me deu. Então, super obrigado vocês terem topado e que dê esse presente aí para quem tá nos assistindo. Eu acho que pode olhar para aqui, né? Que dá um recado agora direto. Dá, né? Agora dá, né? Boa. Mas bom demais. Então, o meu recado é: acredite em você. Não há nada que a gente não possa ressignificar na nossa vida. Né? Tudo aquilo que a gente passa de dificuldade, de medos, de barreiras, de crenças limitantes, tudo pode ser ressignificado. Eu ainda não encontrei a solução, mas eu sempre posso encontrar. Né? Busque essa solução, converse com pessoas, leia livros, faça cursos, faça treinamentos, não desista. Né? Desistir não pode ser uma opção na nossa vida, porque senão a gente não alcança nenhum sonho. E o que a gente precisa também entender numa vida de tempos líquidos, que a gente vive muito corrida, né? A gente quer tudo para ontem, o imediatismo. A vida real, ela demora para você conseguir fazer as coisas acontecerem. Né? Então, não ter esse imediatismo e entender o tempo da vida. O tempo da vida é diferente do tempo da nossa mente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, porque esse é o meu superpoder, a resiliência. Apesar de andar com a ansiedade, e olha que contraditório que é, né? Porque daí eu tenho várias pessoas vivendo dentro de mim. A ansiedade diz uma coisa, o lado meditativo diz outra. Aí eu chego no meio do caminho, entendeu? Aí as duas encontram o meio do caminho, elas negociam, e aí... Sai alguma coisa boa. Sai alguma coisa boa. Então, é isso. @ Antonella Sátiro no Instagram, Antonella com 2 L's, Sátiro com TY. Antonella Sátiro também no LinkedIn, tô sempre compartilhando estratégias de liderança, aprendizados, né? E o livro Líderes que Curam, disponível em todas as livrarias do Brasil, também online, na Amazon, e recomendo para todos que queiram conhecer um pouco mais desse universo e encontrar a cura. Né? O mundo está precisando de cura, então a cura começa pela gente mesmo. Nós somos a mudança. Eu sou a mudança. Parabéns. Show. E não tem TikTok também não? Tem TikTok? TikTok eu tenho, mas não estou usando tanto. Vou começar a usar. Estou em vias de... O planejamento estratégico está acontecendo logo, virar execução. Boa. Boa. Bom demais, obrigado. Em breve, coming soon. Mas antes eu queria fazer essa recomendação, porque a Tonton é sensacional, é um grande presente que a vida profissional me deu também, que foi conhecer a Tonton. Eu vou conectar. Conecta. Tem uma frase,
eu não vou falar o autor agora para não cometer erros, que diz assim, ó, é tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente aonde quer que a gente vá. Ai, que lindo. Não é? Ai, que lindo. Eu vou precisar de algumas horas pra refletir sobre isso. Não, o problema é que assim... Fala de volta. Calma aí. Deixa eu tomar aqui uma vodka. Eu vou falar porque faz uma conexão com líderes que curam. Ai, amei. É tão bonito quando a gente entende que a gente é tanta gente aonde quer que a gente vá. Eu gosto de falar muito disso, porque a gente vive em um ambiente de muitas cobranças, que você precisa estar se ressignificando muito, e a gente fala muito de resiliência, mas não de resiliência genuína. Isso. Né? A gente fala que eu aprendo com o erro, mas não quer errar. Isso. E eu gosto de falar desse tema, porque muitas vezes você está em um lugar que a sua liderança é tóxica. Você não quer estar ali. Perfeito. Você vai adoecer estando ali. Então pense dessa frase, busque a capacitação e para finalizar não deixe ninguém dizer que você é incompetente. Isso. Perfeito. Ninguém tem esse poder, só você sabe o tamanho da sua competência. Se outra pessoa está tentando transformar isso, atualize o currículo. Vá buscar algo melhor para você e todo mundo sai ganhando. Boa. E o arroba, tem que falar o arroba antes, eu não sei mexer com o Instagram, estou aprendendo. Eu sou totalmente leigo com rede social, mas é marciopaiva.consultoria. E o meu LinkedIn é Márcio Paiva. Atualmente eu venho dando palestras, consultoria também, tanto para profissionais no mercado aí da área comercial, construção de áreas de desenvolvimento de canais, e para empresas que também buscam melhores performances. Já estou saindo daqui já com a consultoria grátis. E que buscam melhores performances no mercado. Eu acho que é isso. Boa. Muito bom, parabéns. Você também, amigo. Daí, obrigado por você estar aqui de novo. Fala aí, ó. Então vamos lá. Você quer um recado pra todo mundo? Claro, você. Como é que te conecta? Como assim? Dá o recado pra gente fechar com o teu presente O também. meu recado pra todos vocês aqui é o seguinte: a Tonton falou muito no acredite, não tenha dúvida, não tenha medo, não ache que não vai acontecer. O Márcio, não deixe ninguém te chamar de competente. Eu vou completar falando persista. Se você acredita naquilo, vá em frente. Siga, não volte atrás. Mas saiba o ponto de equilíbrio, que foi o que a Tonton falou. Você pode estar errado, e é normal estar, mas você precisa entender qual momento você precisa readaptar. Boa. Você pode mudar toda a rota. Então é isso aí, você tem que acreditar em você. Uhum. No último eu falei pra caramba de não deixe ninguém passar por cima, não deixe, mas eu acho que nesse aqui vai muito pra gente integrar aqui as coisas. Legal. Meu arroba é adriano.paiva3 no Instagram e Adriano Araújo Paiva lá no LinkedIn. Eu não sei, acho que já tinha. Eu fiquei pensando. É porque ele foi o terceiro Adriano Paiva querer falar. Não, Paiva, mas cara. olha só, se Eu alguém te juro. perguntar isso a próxima vez, você já fala, não, por causa da numerologia. Numerologia. O 3 Fui no faz com que a tarô e gente aprendi. conecta. Adquire a melhor Cria uma forma, história. Tem a história. Não, Tem que contar a história. e não vou mentir, eu fui uma vez, numa dessas viagens, eu morei em bastante lugar trabalhando, e uma vez eu tava em Pernambuco. E aí eu tinha uma par minha que se chamava Adriana Araújo Paiva. Meu nome é Adriano Araújo Paiva. Nossa. E eu fui pegar o táxi, o rapaz do táxi era Adriano Santos Paiva. Eu falei, cara, chega. Pô, mas tem Tô com medo aqui. tem alguma conexão total, né? Não, sério. Que Então é Não, isso. demais. Mas é isso, turma. Procura Legal. lá, eu vou aceitar e a gente vai conversar bastante. Assim, gente, putz, eu não tenho nem como agradecer esse presente de novo, e com certeza vocês estão assistindo, tá vendo isso. Eu nem costumo fechar, mas assim, de novo, sigam o canal, aperte o sininho, compartilhe, dê o like, comentem, indiquem e depois me mandam mensagem se achar, você precisa chamar fulano que tem uma história legal, me avisa pra vir aqui. Eu não costumo nem fechar, mas só pra conectar com o que vocês falaram, eu ia falar duas coisas. Equilíbrio não é linha reta. Isso. Tem momento que você vai ter que esticar para depois você curtir com a família um pouquinho. Não tem aquela coisa, não, deixa eu não quero. Não, tem hora que você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, viajar, deixar os filhos, mas e lá na frente você vai ser recompensado por isso, com responsabilidade. Equilíbrio não é linha reta. Isso. Tem momento que você vai ter que esticar para depois você curtir com a família um pouquinho. Não tem aquela coisa, não, deixa eu não quero. Não, tem hora que você vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, viajar, deixar os filhos, mas e lá na frente você vai ser recompensado por isso. Com responsabilidade. Tem gente, não é melhor não, mas o outro tá bem. Não, cada um, aqui vocês deram muito exemplo de cada pessoa tem a sua particularidade. Faça o seu melhor. Vou pedir pra vocês fazerem duas reflexões. Uma, você foi melhor, porque não vai dar tempo de perguntar, porque eu já tava com um monte de pergunta pra vocês. Você foi melhor do que ontem? Ou faz o seguinte, ontem não.
Se você olhar semana passada, tira uma foto de você semana passada, a foto de você hoje. Você conseguiria responder pra alguém, sou melhor do que semana passada por isso? Tangibilizando? Primeira. E segunda, cuidado com as suas relações. Você fala muito de conexão genuína. Faça o seguinte, você no momento complicado agora, você teria 3 pessoas que você poderia ligar e a pessoa ia parar pra poder, cara, vamos conversar? Ou minimamente no final do dia? E faça essa mesma pergunta pra trás. Você seria uma pessoa que pelo menos 3 iriam te ligar se estivesse no momento? Se a resposta for não para algum dos lados, acho que você precisa rever as suas conexões. Então acho que dentro do que a gente falou aqui, deixa esse recado para vocês aí. E de novo, obrigado por vocês terem topado estar aqui com a gente, foi bom demais. Provavelmente prepare que eles vão convidar eles de novo, pessoal, e até o próximo episódio. Valeu, Valeu, pessoal. Tchau, tchau.